Primeira coisa, a vida não tem sentido mesmo. Você não nasce tendo um sentido. Mas você acha que a gente cria um sentido, né? E eu acho que a resposta pra tua pergunta é criar o sentido. Mas muitas pessoas olham por esse sentido como algo grandioso, como algo que é o sentido, com letra maiúscula. Que algumas poucas pessoas no planeta têm e tiveram o sentido. Você não acha que a psicanálise serve, assim, pra quase nada? Com base na pesquisa que a gente tem hoje, a gente não sabe. Ela pode ser incrível e a gente não sabe. Não é você que tem que provar que não faz bem. Sou eu que tenho que provar que faz bem. Porque senão todo mundo ia sair inventando um monte de coisa, né? E é o que a gente tem, né? Você tem constelação familiar, você tem homeopatia, você tem um monte de coisa que vai totalmente na contramão de tudo que a gente sabe sobre ciência. Jean-Louis Leonardi. Ele é doutor em psicologia clínica pela USP, colunista do IQ Ciência e fundador e diretor do Instituto PBE. Hoje a gente vai falar sobre todos os mitos da psicanálise, como se livrar da angústia e o sentido da vida. E vale lembrar, tá, Cauê, que no caso do Freud, várias das especulações que ele fazia, ele tava sob efeito de cocaína. Mas então a psicanálise não serve pra muita coisa, assim, pragmática hoje? Hoje a gente não tem nenhuma prova de que ela deveria ser um tratamento indicado pra qualquer coisa. Cara, quando você é psicólogo, você vê muita desgraça, né? Muita gente que sofreu abuso, muita gente que foi violentado, agredido, humilhado, que foram injustiçados. Qual é o sentido da sua vida? Não tem o sentido. Tem vários pequenos sentidos. É interessante porque quando você tem 5 ou 6 sentidos, se um não vai muito bem ou você perde um, é mais tolerável do que você ter o grande sentido e não conseguir alcançar, né? Como atingir a felicidade sabendo que tudo é meio uma loucura, assim? E a gente estiver falando da felicidade como um ponto em que você alcança, e aqui eu sou feliz, não existe. Queria começar te perguntando, assim, só pra gente contextualizar, né? Eu vi que você já falou em vários podcasts sobre o que é a prática baseada em evidências, né? Mas explica, assim, pra gente um pouquinho, pra gente só introduzir. Perfeito. A prática baseada em evidências é uma maneira de tomada de decisão em toda a área da saúde. Então você tem ela na medicina, na fisioterapia, na educação física, na odontologia, na nutrição e assim por diante. E você tem na psicologia. O que significa? Você pode ter o desenvolvimento de teorias psicológicas. Então, por que você faz o que você faz? Por que você sente o que você sente? Por que você pensa o que você pensa? Por que as pessoas fazem isso, fazem aquilo e assim por diante? Desde comportamentos mais particulares, individuais, até coisas de grande porte que envolvem milhões de pessoas, tipo uma guerra. Então, por que as pessoas são assim? Agora, quando você elabora uma teoria sobre a mente humana, sobre o funcionamento humano, você pode ter teorias que são altamente especulativas. Então, eu observei isso, penso aquilo, interpreto assim, elaboro um determinado conceito, formo uma explicação. E essas teorizações, essas proposições, elas podem estar mais viajadas, digamos assim, ou serem mais plausíveis. Então, vamos imaginar que... Dá um exemplo aqui didático, tá? Vamos imaginar que tenha ali na entrada da tua porta, esteja molhado no chão, né? A gente pode começar a levantar algumas hipóteses do porquê que tá molhado no chão, né? Tipo, alguém pode ter derrubado um copo de água. É uma hipótese plausível. A gente não sabe, talvez a gente precisasse ter uma câmera aqui para ter certeza, mas é plausível. A gente poderia imaginar que, sei lá, tá chovendo lá fora, alguém chegou meio pingando com a roupa e molhou. É uma hipótese plausível. A gente pode imaginar que foi um duende que fez xixi. Não é uma hipótese plausível, né? Com base em tudo que a gente sabe sobre o funcionamento do humano, os dados, a natureza, um xixi de um duende é bem plausível, é bem provável que não seja. Agora, não basta ter plausibilidade, você precisa fazer testes, observações, experimentos para ir confirmando ou não essa teoria. Isso é uma parte da história. A outra parte da história é que teorias levam a práticas na área da saúde, né? Então, a gente tem historicamente na psicologia várias teorias levando a diferentes formas de prestação de serviço em psicologia. Por exemplo, de fazer psicoterapia. Então, talvez você já tenha ouvido falar que tem
um jeito de fazer psicoterapia que chama psicanálise, tem um jeito de fazer que chama terapia cognitiva, tem um jeito de fazer que chama Gestalt terapia, assim por diante. Essas terapias, algumas delas foram empiricamente verificadas, Sim. então elas foram testadas em condições controladas de pesquisa, envolvendo milhares e milhares de pacientes, testando para diferentes condições clínicas, como depressão, ansiedade, etc. Algumas foram testadas, digamos, de uma forma correta, precisa e rigorosa, o que nos leva a conclusões aceitáveis. Que no caso seria a TCC. A TCC e a terapia cognitivo comportamental e algumas, vou chamar de terapias que estão no entorno dela, assim, tá? Tipo terapia comportamental dialética, terapia de aceitação e compromisso, terapia de exposição, terapia de ativação comportamental, etc. Algumas terapias, elas foram testadas com métodos pobres e defeituosos, então você não consegue, de fato, chegar a uma conclusão, dizer, ela funciona, ela é útil, ela é relevante, e algumas sequer foram testadas. Tá, vamos falar disso. Tá? E aí o que acontece? Na prática baseada em evidências, você vai dar primazia para aquelas, que foram testadas, bem testadas, e que se mostraram eficazes, potencialmente úteis e relevantes para aquelas condições clínicas. A prática baseada em evidências, que foi a tua pergunta, ela é a escolha dessas intervenções baseadas em ciência, com base no quê? Em mais dois componentes. O paciente, o foco é o paciente. Quem é esse paciente? Qual é o seu estado clínico? Quais são os problemas que ele tem? Qual é a fonte do seu sofrimento? Quais são os seus objetivos, valores, crenças, preferências, subjetividade, background cultural, religião, identidade de gênero, etc, etc. Eu tenho este indivíduo que precisa de um atendimento psicológico e eu vou oferecer para ele o que há de melhor com base em ciência. E, para isso, eu preciso de um elemento que é o meu know-how. Eu preciso ter expertise naquilo. Né? Não adianta nada você falar assim, então eu vou fazer um podcast. Mas você não sabe mexer em computador, você não sabe mexer em câmera, você não sabe... Não adianta. Você precisa ter uma expertise para fazer aquilo acontecer. Então, a prática baseada em evidências, ela é a integração desses melhores tratamentos baseados em ciência, focados nas particularidades desse paciente, atravessado por esse know-how do profissional, essa expertise clínica. E ela busca, no caso, a prática baseada em evidências na TCC busca o que o paciente quer ou ela busca a felicidade, o bem-estar subjetivo do paciente? Perfeito. Quando você fala em terapia, dá para você pensar em inúmeros resultados potencialmente relevantes. E aí isso é caso a caso. Você pode ser uma pessoa que tem depressão e procura um psicólogo para deixar de ter depressão. Você quer não se sentir mais tão triste, voltar a ter prazer nas coisas, voltar a ter energia, né, para viver o dia a dia. Você quer poder ter expectativas sobre o futuro, se reconectar com pessoas importantes, etc, etc, tá? Você pode fazer terapia para depressão. Você pode fazer terapia para lidar com questões mais existenciais, né? Tipo, eu penso sobre qual é o meu propósito, tipo, o que é importante para mim, o que não é. Da vida. Sentido da vida, o que eu quero fazer da minha vida. Quero casar e ter filhos, não quero casar. Quero um relacionamento monogâmico, quero um relacionamento não monogâmico. Tipo, quero me matar de trabalhar para ser reconhecido profissionalmente. Eu prefiro ter uma vida mais leve, com menos trabalho, mas também com menos recursos financeiros, escolhas, né? Então, você pode ter aqui 1000 razões diferentes. Geralmente, as pesquisas... Geralmente não, sempre. Que a pesquisa é bem feita, ela mira em determinados resultados, ela mira em determinados desfechos. Então, quando você falou, então é a TCC, é mais ou menos. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente está olhando para sinais e sintomas característicos, por exemplo, de uma pessoa com transtorno da personalidade borderline, o melhor tratamento disponível hoje não é o da chamada terapia cognitivo-comportamental clássica. É um tratamento que chama terapia comportamental dialética. Se você olha para
uma coisa como transtorno do estresse pós-traumático, o melhor tipo de intervenção é uma intervenção que chama terapia de exposição. Pausa rápida aqui. Eu estava vendo as métricas do podcast e observei que 77,3% das pessoas que assistem o canal não estão inscritas. Você não sabe o quão importante é a sua inscrição. Os convidados que vêm aqui, eles olham muito para a métrica dos inscritos. Então, você estar se inscrevendo agora vai estar ajudando muito a gente estar melhorando o conteúdo cada vez mais, estar trazendo cada vez mais convidados. Então, obrigado de coração e de volta ao podcast. Se você quer olhar para dor crônica, a melhor intervenção é a da terapia de aceitação e compromisso. Elas todas têm vários pontos em comum, interfaces, a ponto de alguns acharem que tudo isso chama terapia cognitivo-comportamental. Mas não é bem isso, assim. Só para eu entender, Jean, por exemplo, você falou, você fala, a melhor seria essa. A definição da melhor seria na capacidade da porcentagem de pessoas que melhoraram em relação à terapia, é isso? É isso. Que melhorar em relação à terapia para aquele desfecho, né? Então aquela pessoa borderline, ela agora parou de se machucar, de fazer autolesão, ela tem menos pensamento sobre tirar a própria vida, ela agora consegue regular suas emoções e não ter episódios de fúria em que ela faz várias coisas que ela se arrepende depois. Ela agora consegue se relacionar melhor com as pessoas, antes ela vivia um caos interpessoal e assim por diante. Então, olhando com base nesses critérios aqui, ela é a melhor porque foi a que produziu mais mudanças positivas aqui nesses desfechos, nesses resultados, em comparação a outras coisas. E esses dados são as pessoas que preenchem ou são os próprios psicólogos que afirmam isso em Não, relação... são as pessoas que preenchem. E como que a gente pode saber que não tem algum viés, de certa forma, na pesquisa ali? Então, algum tipo de viés você sempre tem. O que a gente pensa é qual é a gradação, assim. Quanto mais viés uma pesquisa tem, menos confiável são as suas conclusões, os seus resultados, a ponto de que uma pesquisa cheia de viés, ela é inútil. Uhum. Você não precisa nem ler. Né? Se ela tá cheia de viés, é descartável, porque a E conclusão... vocês, cientistas, conseguem analisar isso? Infelizmente, muito menos cientistas sabem fazer isso do que deveriam. Porque a formação no Brasil do psicólogo, do médico, do fisioterapeuta, do nutricionista, do dentista, não ensina isso em geral. Entende? Infelizmente. Então, às vezes, você vê brigas na internet, discussões em podcast, simplesmente que se as pessoas soubessem dessas características, eu chamo aqui de metodológicas, a discussão ela cairia por terra. Você não precisa ter essa discussão. Né? Então, é por isso, não sei se você se lembra, né? Na época da pandemia, a gente teve a Natália Pasternak, a gente teve a Luana Araújo, tendo que ir lá para os políticos explicar o básico do básico de pesquisa científica, para eles entenderem um pouco a tomada de decisão sobre vacina, sobre remédio e tal. Agora, sim, você tem um conhecimento de metodologia de pesquisa, que você consegue olhar para a pesquisa e falar assim, isso aqui é um viés grave. Isso aqui é um viés, ok. E aí você, à medida que vai tendo muito viés, vai falar, esses resultados não são confiáveis. Então é por isso, Cauê, que quando você vê assim, sei lá, jornalismo, né? Às vezes aparece assim, pesquisa mostra que, sei lá, fazer tal coisa cura... Aí você vai ver a pesquisa, cara... Sim. Não, entendeu? Não. Uhum. Não é isso, entendeu? E esses caras fazem isso por quê, cara? Porque eles acreditam de fato, ou eles não sabem, esses caras que fazem essas pesquisas enviesadas, eles fazem para tentar realmente, eles maquiavelicamente falando, quer dizer, eles fazem porque eles sabem que vai causar mal, mas isso tem algum interesse para eles, ou eles de fato acreditam que aquilo ali seja verdade? Tem os dois casos que você falou, e tem também o caso de o cara que tá fazendo a pesquisa não ser tão bom pesquisador. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele até, assim, ele até sabe, mas ele não é um ultra especialista.
né? Então, muitas das pesquisas que são feitas clínicas são feitas no momento em que aquele indivíduo ele está se tornando pesquisador, né? Ele está fazendo um doutorado, então ele está adquirindo habilidades. Isso não quer dizer que, então a ciência não é confiável, né? Eu sou o cara mais defensor da ciência possível, assim. Mas o que acontece? A gente tem que saber que a ciência é limitada, que a ciência é falha, mas que isso não é uma postura anti-ciência. A questão é que, infelizmente, o filtro não capta muita coisa. A gente tem hoje, Cauê, uma estimativa com base em pesquisas que só 15% de todas as pesquisas clínicas na área da saúde como um todo são de alta qualidade. Então é quase como se você pudesse pegar 85% e falar assim, isso aqui não precisa nem ler. Isso Esses 15%. É bizarro. Isso é bizarro, porque é dinheiro, é tempo, é esforço, é cobaia. E tudo isso poderia ser otimizado de uma forma simples ali na educação, talvez. Talvez, na formação. Para você ter ideia, quando o movimento da prática baseada em evidências começou na década de 90, ali mais na medicina, um autor chamado Douglas Altman publicou um artigo que o nome do artigo era uma coisa mais ou menos assim, 92. O nome do artigo era: a gente precisa de menos pesquisa, o que é estranho, né? Tipo, geralmente você não precisa de mais pesquisa. Não, ele falava assim, a gente precisa de menos pesquisa de alta qualidade, feita pelas razões certas. Por quê? Por que pelas razões certas? Porque a ciência tem esse objetivo nobre de produzir conhecimento, mas ela é feita por humanos que têm conflitos de interesse, certo? Então, quando um psicólogo desenvolve um tipo de tratamento, quando a indústria farmacêutica desenvolve um tipo de remédio, quando você acredita em alguma coisa, você quer que aquilo tenha bons resultados. Seja por interesses financeiros, ego, qualquer coisa que o valha, né? Então, o que acontece? A gente tem, por exemplo, várias pesquisas, pesquisa grande, publicada em periódico científico grande, mostrando que a psicanálise é eficaz. E aí, os psicanalistas pegam esses dados e falam, tá aqui, ó, tá publicado, tá aqui, né? E aí você olha pra minúcia metodológica, você vê que os dados não são confiáveis. De que sentido, sim? De que não tá provado de que a psicanálise é eficaz. Sim, mas o que fala, por exemplo, o que você analisa e fala que não é confiável? Tá, deixa eu tentar ser didático, porque, tipo... Claro. Eu faço isso num curso de 15 horas de metodologia. Então, que eu dou lá no INPB, no Instituto de Psicologia Baseada em Evidência. Então vou tentar ser didático aqui. Compactar. Então, por exemplo, tem um estudo que foi feito que comparou a eficácia da psicanálise com a eficácia da terapia cognitivo-comportamental para determinados quadros clínicos ali. Tá? A pesquisa não é velha, não. Quem fez as sessões de psicanálise? Os psicanalistas. Quem fez as sessões de terapia cognitivo-comportamental? Os psicanalistas. Você entende o problema? Total. O psicanalista não vai conseguir ter desempenho em outra abordagem, né? Ele, provavelmente, a expertise clínica dele na TCC é muito menor, porque ele não dedicou a vida ali como ele dedicou aqui. E ele tem um conflito de interesse que ele torce para o time psicanálise ganhar, né? É tipo você ser um palmeirense roxo e tá ali no Palmeiras e Corinthians no VAR. É quase incontrolável esse viés. Não é necessariamente maquiavélico. O sistema de recompensa dele vai jogar a favor da psicanálise. Vai jogar a favor da psicanálise, né? E a mesma coisa valeria se fosse o contrário, tá? Então é TCC e psicanálise, quem faz TCC são os TCCs, quem faz a psicanálise é um TCC. Também tá errado. Você tem que comparar psicanalistas fazendo psicanálise, TCCs fazendo TCC, né? Aí você vai ter uma boa comparação. Então, quando você vai olhar para dados que são mais assim, a psicanálise perde. Quando você vai olhar, por exemplo, para revisões sistemáticas, o que é uma revisão sistemática? Imagina assim, ó, foi feita uma pesquisa na Inglaterra, foi feita uma pesquisa no Brasil, foi feita 3 pesquisas nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa na África do Sul. A revisão sistemática é um cara que junta todos esses dados de maneira bem organizada para tirar uma conclusão. Com base nessas 200 pesquisas, com base nessas 50 pesquisas, qual é a conclusão que eu posso chegar? E esse tipo de revisão também pode ter falhas. Então, eu vou te dar um exemplo.
existe uma revisão sistemática enorme publicada sobre a eficácia da psicanálise, que é de 2020, é bem recente, assim, tá? E aí, o que acontece? Você vai lá ver, ele cita um trabalho lá que pesquisou depressão na psicanálise, tá? E aí, esse trabalho sobre depressão é o trabalho ali que ele identificou, que mostrou a eficácia da psicanálise para depressão, beleza. Quando você vai na referência bibliográfica desse estudo da depressão, ele é uma revisão publicada num capítulo de livro. Provavelmente você que não tem conhecimento de metodologia de pesquisa tá pensando assim, qual que é o problema? Tá, publicar num capítulo de livro. Então eu vou te contar qual que é o problema. Quando você manda um artigo científico para uma revista, ela passa por uma análise de pares que não sabem quem é o autor do artigo. Então ele vai analisar o mérito, a qualidade, etc. Então é bem mais difícil de você publicar. Tem várias falhas, mas é bem mais difícil de você publicar. Sabe como que se publica um capítulo de livro? O autor é convidado, ele escreve e é publicado. Não passa por essa análise crítica. Eu tenho 20 e tantos capítulos de livro publicados. Todas as vezes foram assim. Entendeu? Quando tem correção é assim. Pô, aqui acho que esse parágrafo ficou meio confuso. Pô, aqui, ó, essa vírgula aqui... Didaticamente falando. É mais a redação. Mas a não ser que eu escreva algum absurdo, ninguém vai mudar o meu texto. Percebe? Sim. Então, não passou pelo aquele filtro. Então você olha e fala assim, tem esta revisão sistemática publicada, enorme, numa baita revista científica, provando. Então, a hora que você olha pra minúcia, não provou. Entende? Então, você precisa desse perito. E aí muita gente, quando eu falo sobre isso, fala assim, mas é que você é um cara que historicamente critica a psicanálise, então você tem o viés de olhar para o estudo e ficar caçando defeito. É uma crítica justa. Quando você pega um metodólogo, um cara que entende metodologia de pesquisa, só que não é da psicologia, que é um fisioterapeuta, que é um nutricionista, ele fala a mesma coisa. Ele fala a mesma coisa. Ele não tem esse conflito de interesse, ele tá interessado na ciência da coisa. Você não acha que a psicanálise serve, assim, pra quase nada? No sentido... Cara, a resposta verdadeira é que com base na pesquisa que a gente tem hoje, a gente não sabe. Ela pode ser incrível e a gente não sabe. Ah, é? Ela pode ser Mas não péssima. tem dados em relação a isso? Tem, esses de má qualidade, que são inconclusivos. E por que ninguém que tem o conhecimento ali da metodologia faz esse tipo de pesquisa, sei lá? Primeiro, até faz, mas faz assim, com essas falhas. Mas... eu falo um cara que entende realmente. Então, mas tradicionalmente, o psicanalista que realmente é de excelência na psicanálise, ele tende a ser avesso a esses métodos científicos. Ele entende que são métodos que o Freud criou uma ciência própria, que o método é outro, que a ciência é incapaz de captar. Então, mas a partir do momento que tem muita gente falando que é ciência, você tem que provar o contrário, né? Pois é, você tem que provar o contrário, como assim? No sentido de que se você acredita que não é uma ciência, a ciência, pelo que eu entendo, busca... não tem dogmas, né? Aham. Então, você teria que fazer uma pesquisa para provar que a psicanálise, de fato, é menos eficiente do que a TCC. É o contrário. Em ciência... O cara que tem que provar, você... o ônus da prova tá na proposta. Então não é assim, ó, eu invento aqui que beber água com vinagre faz bem pra saúde. Não é você que tem que provar que não faz bem. Sou eu que tenho que provar que faz bem. Porque senão todo mundo ia sair inventando um monte de coisa, né? E é o que a gente tem, né? Você tem constelação familiar, você tem homeopatia, você tem um monte de coisa que vai totalmente na contramão de tudo que a gente sabe sobre ciência. Por exemplo, se a homeopatia for eficaz, a gente tem que apagar tudo que a gente sabe de química e começar tudo de novo. Entende? E aí, quando você fez a pergunta, voltando pra psicanálise, mas então por que a gente não tem, assim, um cara que é super robusto na metodologia e vai e faz essas pesquisas? Provavelmente porque ele não se interessa. E vou te falar por que ele não se interessa. Lembra que eu comecei falando de plausibilidade da água no chão aqui?
Será que alguém derrubou um copo d'água? Será que alguém tomou chuva? Foi um doente que fez xixi? As teorias freudianas, elas são... E aí, tudo que derivou depois, com Lacan, com Melanie Klein, com Bion, com Winnicott, etc., são proposições sobre o funcionamento humano altamente implausíveis. Tudo que a neurociência, psicologia cognitiva, psicologia comportamental, a psicopatologia avançou nos últimos 100 anos, a psicanálise não absorveu e ela continuou se desenvolvendo na paralela. É muito abstrato, né? Ela é um universo paralelo. Então, por exemplo, as proposições lá do Freud de inveja do pênis da menina e do medo de ser castrado do menino. São postulações da cabeça dele. São postulações da cabeça dele, são especulações que ele fez ali, observando alguns pacientes. Então, mas não tem nada assim de pesquisa em relação a isso? Sobre estes conceitos básicos, essas coisas são impesquisáveis. Porque é tão abstrato e tão intestável que não intangível, né? Os mecanismos, tipo complexo de Édipo, projeção, abreação, aquelas coisas que o Freud propôs, elas não são passíveis de verificação empírica, entendeu? A terapia nem o complexo de Édipo? Não. Tipo, como é que eu testo que você tem uma coisa inconsciente? Se esse inconsciente é indetectável, é imensurável. E aí ele media isso como? O inconsciente com coisas que apareciam no sonho, na interpretação do sonho, ou numa coisa que você falava ali que escapava uma palavra, né? Por exemplo, o complexo de Édipo não é aquele que o filho quer matar o pai por conta da mãe, não sei o quê? Ele tem atração sexual pela mãe, quer transar com a mãe, o pai é visto como um inimigo. Só que o que acontece? Então, mas tudo é inconsciente. A gente não pode falar que biologicamente isso pode acontecer, entende? Não é plausível. Não é plausível? Zero. Você não vê isso na natureza humana, entendeu? Entendi. E vale lembrar, tá, Cauê, que no caso do Freud, várias das especulações que ele fazia, ele estava sob efeito de cocaína. Porque na época a cocaína não era uma droga, charuto, né? Não era vista como uma droga. Inclusive, quando a cocaína começa, o Freud estudou um pouco a cocaína bem no comecinho da carreira dele. Quando a cocaína surge ali na época do Freud, inclusive ela é vista como um negócio mó bom, assim. Dá uma energia, dá um gás. Demorou. Ele é do século XIX, né? Ele publica ali o Interpretações dos Sonhos, que é um dos livros mais importantes dele, em 1899, mas ele mandou pôr em 1900 só por marketing. Pra dar essa coisa de revolução. Outro século assim, e tal. E aí, além de ter o lance da cocaína, a gente tem hoje, finalmente, depois que deixaram acessar umas cartas que a sociedade de psicanálise não deixava ninguém botar a mão, era proibido de ler. Tipo, por quê, né? Por que você tá escondendo? O que você tem a esconder? Quem não deve, não teme, né? O que a gente tem hoje, cara? O Freud, ele tem lá publicação de casos clínicos, ele vai para os Estados Unidos e relata, não sei se eram 8 ou 13 casos clínicos de sucesso, etc., sendo que na mesma época, um ano depois, mais ou menos, ele escreve uma carta, isso que estava escondido lá, para um amigo dele, chamado Fliss, dizendo da frustração dele de não ter tido sucesso em nenhum caso clínico. Mas ele foi num congresso nos Estados Unidos e apresentou um monte de sucesso. Então tem fraude no meio, é um baita rolo aqui. Entendeu? Você acha que ele teve o seu valor para a psicologia? Teve o seu valor no sentido de... primeiro, acho que ser alguém que falou de coisas que tinham que ser faladas, tipo, do sexo, das fantasias. Foi meio que um porta-voz, né? Pra entender a cabeça humana. E foi o cara que, de certa forma, quase que criou, que pelo menos popularizou uma coisa que é a chamada psicoterapia, né? Então... Mas então a psicanálise não serve pra muita coisa, assim, pragmática hoje? Hoje a gente não tem nenhuma prova de que ela deveria ser um tratamento indicado para qualquer coisa. Entendeu? E aí, você vai ver que vão ter comentários aqui no teu vídeo, dizendo coisas do tipo, mas tem que passar pelo processo para saber, eu fiz e me ajudou. E tudo isso é o seguinte, cara. Você pode ter feito ter te ajudado. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Primeiro que é um caso único. Segundo, que enquanto você faz o seu tratamento psicológico, você faz várias outras coisas também. A vida continua. Então, a gente sabe que várias condições de saúde mental,
elas têm um retorno, algumas condições melhoram sozinhas, com ou sem É a tratamento. mesma coisa que, por exemplo, eu peguei uma gripe, tô tomando creatina por 7 dias, Exato. melhorei, aí vou falar, é creatina. Acabou, ajudou pra mim. Exatamente. E aí você precisa do quê? Você precisa da observação controlada da ciência. Na verdade, Cauê, a ciência, o ponto de partida dela é a humildade intelectual do ser humano em se dar conta de que as tuas percepções são falhas. E aí que tá o problema, né? É. O ego. Exato. Então não é porque eu vejo que é verdade, não é porque eu sinto que é verdade, não é porque eu percebo essa conexão entre A e B que é verdade. Eu preciso controlar isso de maneira bem cuidadosa para ter certeza. Agora, Jean, falando assim, da psicanálise versus a TCC. A TCC, pelo que eu entendi, você falando e pesquisando e tal, ela é totalmente utilitarista, né? No sentido de que ela vai pela felicidade, ela tenta buscar a felicidade da maioria, né? Nesse sentido. O bem-estar, melhorar o bem-estar subjetivo, é pragmático, né? Você tenta melhorar ali. Agora, se o cara quiser entender como que a cabeça dele funciona, questões mais, sei lá, filosóficas e tal, nesse sentido mais abstrato, você acha que a psicanálise seria melhor? Não. Não? Não, porque o que acontece? Você quer entender quem você é. Você quer saber por que você é como você é, por que você pensa as coisas, as suas reflexões sobre o sentido da vida, teus pensamentos. O que acontece? O que uma teoria altamente implausível, nunca comprovada, vai te ajudar nisso? Não vai te ajudar. O que uma teoria como aquelas que giram em torno dessas terapias baseadas em evidências vão te ajudar? Por exemplo, existem ferramentas de clarificação de valores para você entender quais são os seus valores. Família, você, seu pai, sua mãe, tios, primos, essa família de origem, é importante para você, o teu convívio com ela? Se sim, se não, o quanto que hoje a tua vida está correspondente ao teu valor? Tá, é super importante, mas você vai lá uma vez por ano. Não tá compatível, não tá correspondente. Existe uma discrepância aqui. Como que a gente pode fazer para aumentar essa discrepância, para você se conectar melhor com a sua família? Ou não, família não é importante. Paternidade é importante, espiritualidade é importante, hobbies, lazer é importante, amizades é importante, saúde, ser um cidadão que contribui para o mundo, para o planeta, para o país, para a cidade é importante. Quanto que você está fazendo essas coisas ou não? Por exemplo, aqui a gente está no campo dos valores. Ou a gente pode fazer todo um entendimento de como você pensa. Você tem certas crenças sobre você aprendeu a se ver como alguém assim, assado. Da onde vem esse pensamento? O que você ouvia de amigos? O que você ouvia da sua mãe, do seu pai? O que você aprendeu na mídia? Etc. Então, aqui você tem um grande arsenal para lidar com essas questões totalmente subjetivas, existenciais, filosóficas, com uma teoria plausível. Entende? Entre o plausível e o implausível, você vai escolher o quê? Entende? Nesse caso, seria para melhorar o bem-estar subjetivo dele. Não necessariamente. Poderia ser porque você quer ter autoconhecimento, você quer se entender melhor. Porque Entende? uma pessoa de fora vai olhar, fazer questionamentos e vai tentar te mostrar imparcialmente, assim, digamos. Exato. Você quer se conhecer melhor? Então vamos olhar um pouco. Como é que você vive a sua vida? Por que você fez isso e não fez aquilo? Por que você priorizou isso? Vamos pensar aqui. O que você estava pensando nessa hora? O que você sentiu nessa hora? Esse comportamento que você... Né? Então pode ser puramente por autoconhecimento. As pessoas tendem a achar que é assim. Então, quando eu tenho um transtorno, uma depressão, um TDAH, vamos fazer uma terapia com teorias plausíveis, como a TCC ou outras. E se eu tenho questões mais profundas, existenciais, vamos fazer psicanálise. Essa é uma dicotomia completamente errada. Totalmente errada. Até eu que, por exemplo, sou bem pró-TCC, imaginava uma coisa assim, sabia? Que tá muito... meio que enraizado aí na internet, sei lá. E tipo assim, cara, você sendo psicólogo da TCC, você analisa... Vou só te corrigir, Cauê, eu não sou um psicólogo da TCC. Eu sou um psicólogo que trabalha com prática baseada em evidências. Prática baseada em evidências. A TCC é uma ferramenta dentro da prática baseada em evidências. Se amanhã... Então você é um psicólogo da prática baseada em evidências. Exatamente. Se amanhã a psicanálise
Passar por testes rigorosos, com alta qualidade metodológica, e Entendi. se mostrar a Você não melhor tá, opção. Você não tá pegado à Exato. abordagem da Eu vou TCC, trabalhar e sim com da ela. prática baseada em evidência. Exatamente. Entendi. Então, o correto... Mas existem psicólogos que são da TCC. Existem. Entendi. Vai mais do que você está apegado, né? Por exemplo, você está apegado à verdade, né? Ele tá à abordagem, talvez. Exatamente. Entendi. Exatamente. Mas os bons psicólogos da TCC têm feito essa... Não sei se a palavra é transição, mas têm feito esse olhar de que peraí. A TCC clássica lá, do Aaron Beck, ela não dá conta de tudo. Eu preciso fazer uso de outras coisas a depender do tipo de paciente que eu tenho. Então tem muita gente hoje que se intitula TCC, mas que já faz uso de mais coisas, entendeu? Uhum. Tá, então você que é um psicólogo aí da prática baseada em evidências, que hoje usa a ferramenta da TCC, você observa que a maioria das pessoas que chegam com problemas assim, de fato, é aquele discurso, né, que a gente vê muito o pessoal da TCC falando que ajustar o sono, se alimentar bem, ter bons relacionamentos, tudo isso, se a pessoa tem essas coisas, ela de fato é mais feliz mesmo. A maioria é nesse sentido. Ou existem pessoas que têm tudo isso e ainda sentem um vazio, uma angústia, assim, cara? Tá. Não, com certeza existem. Essa coisa de sono, alimentação, exercício físico e, né, não usar muita droga, álcool, essas coisas. Isso aqui é quase como se fosse o ponto de partida. Entende? É o principal, assim, tipo... Eu não diria que é o principal, eu diria que assim, ó, é uma base sobre a qual a gente vai conseguir trabalhar. Entende? Porque imagina o seguinte, ó. Imagina que existe hoje, Cauê, uma confusão. É o básico, assim. É, o básico. Existe hoje uma confusão na internet, especialmente, que ela é bem problemática, que é a seguinte. Eu tenho dificuldade de prestar atenção, então eu tenho TDAH. Eu me sinto triste, então eu tenho depressão. Isso é um problemão. Porque você pode chegar pra mim falando assim, acha que eu tenho TDAH. Tá, teu sono é tudo zoado, você fuma 2 becks de maconha por dia, quando você vai trabalhar você tá com 200 coisas abertas. Cara, não dá pra sequer começar a falar de TDAH, entende? Não, porque o básico não tá... A gente precisa limpar isso aqui. Porque você pode estar com desatenção por causa do sono, você pode estar com desatenção por causa da maconha, você pode estar com desatenção por conta de muito distrator ali, você tá tentando trabalhar, é WhatsApp, é Instagram, é música, não sei o quê. Então é mais ou menos assim, não posso falar de um transtorno antes de não tirar algumas coisas da frente. Então, quando você chega e fala assim, putz, eu tô sem energia, meio cansado, meio sem esperança, tá. Tem um cheiro de depressão que eu preciso investigar. Mas eu preciso saber, cara, você só come fast food. Bom, faz sentido você não tá com energia, né? Eu não consigo prestar muita atenção nas coisas, tô desanimado. Aí a gente vai vendo que pode ser porque o teu organismo, o teu motor básico tá tudo estragado. Mas, cara, regular sono, fazer atividade física, né? Isso aqui tá longe de ser a resposta pro sofrimento humano, entendeu? Isso aqui é meio que assim, tá. É o mínimo, É o né? mínimo, assim, tá? Tipo, é mais ou menos assim, ó. Fiz a revisão no carro. O carro tá bom pra andar. Agora eu vou pegar a estrada. Sim. Entendeu? É só o ponto de partida ali. E a maioria das pessoas que chegam lá tem tudo isso já adequado? Na minha clínica? É. Cara, eu tenho de tudo. Tem gente que tá nisso super bem e os problemas são outros, como tem gente que chega com tudo bagunçado, a ponto de que você precisa resolver outras coisas antes de resolver isso. E se chega um cara que, assim, por exemplo, de uns tempos pra cá, eu vou dar o meu exemplo, né? Cara, cheguei meio que uma conclusão lógica, pelo menos por enquanto, pra mim, né? Pessoalmente falando, de que a vida não tem sentido. No sentido de que, assim, eu sou agnóstico hoje, então, assim, eu não acredito nem desacredito de Deus. Só que, digamos que Deus não existe, certo? Não existe uma verdade absoluta. Mas só pelo fato de eu falar que não existe uma verdade absoluta, já é uma verdade absoluta. Mas enfim, digamos que não existe mesmo uma verdade absoluta, porque Deus não existe. A verdade e as coisas, né, a ética e tal, é tudo uma construção da sociedade. Quer dizer, aqui no Brasil a gente tem um ponto de vista, lá no Oriente Médio tem outro, né? Lá no Oriente Médio, se o cara roubar em alguns países, o cara perde a mão. Aqui o cara vai preso e é solto depois. Então, assim, tudo é meio que relativo ao ambiente.
certo? Certo? E isso me fez chegar a meio que assim, compactando, né? A uma conclusão de que a vida não tem sentido, Uhum. né? E, portanto, cara, como que eu resolvo isso, entende? No sentido de que, beleza, a minha vida prática tá meio ajustada, beleza, eu faço os exercícios, tenho uma grana guardada, digamos que, bem-sucedido e tal, enfim. Agora, nas questões mais filosóficas e mais profundas, assim, é muito difícil você tirar, isso eu tô falando na minha visão, tirar esse ponto de vista que não seria prático na vida, no dia a dia, né? Aham. Não seria bom, não seria utilitário, né? Então, se eu acreditasse que a vida tem um sentido, provavelmente eu ia performar muito melhor em todas as áreas, né? Ou teria um bem-estar subjetivo melhor, entende o que eu quero Entendo, dizer? entendo. Como que você quebra isso, cara? Um ponto de vista filosófico profundo, assim, do Perfeito, cara. perfeito. Então, primeira coisa, a vida não tem sentido mesmo. A priori. Você não nasce tendo um sentido, tá? Você também acha, E- concordo. Acho. Mas você acha que a gente cria um sentido, né? E eu acho que a resposta pra tua pergunta é criar os sentidos. Entende? Mas se você tá criando um sentido é pra suprimir a falta de sentido intrínseco. Quer dizer, você só tá criando alguma coisa pra suprimir a falta de sentido e dar um bem-estar pra sua vida. E qual que é o problema disso? Que logicamente não faz sentido. E daí? Então, eu não consigo viver com isso, entende? Tipo, e daí? Eu Tá. tive essa discussão com o Fermento, cara, aqui. Você Aham. conhece o Fermento, né? Conheço isso. Ele veio aqui Já fui lá. e a gente teve essa discussão. Ele fala, cara, a vida não tem sentido. O sentido da vida é sobreviver e reproduzir. Uhum. Só que... Isso só é verdade do ponto de vista biológico. Tá, foi o que ele Ah. disse, né? Mas só pra dar o contexto. E a vida tem o sentido da vida é sobreviver e produzir. Portanto, nós temos que criar o sentido. Eu falei, cara, mas se você tá criando sentido é pra suprimir a falta de sentido. E ele falou, cara, mas esse é o jogo da vida. É o que a gente tem pra fazer. Aham. Por exemplo, uma pessoa como ele que é mais prática consegue pensar isso e colocar em prática. Eu, como sou um cara mais... Penso muito sobre os assuntos, né? Tenho um neuroticismo assim um pouco alto. Aham. Não consigo muito viver com isso, entende? Entendi. Talvez, Cauê, a questão aqui esteja na própria compreensão do que seria esse sentido. Porque, por exemplo, algumas pessoas, você vai perguntar o que é sentido? Talvez as pessoas respondam coisas diferentes, mas muitas vezes, talvez esse seja o seu caso, não sei. Mas muitas pessoas olham para esse sentido como algo grandioso, entende? Como algo que é o sentido, com letra maiúscula. E aí o que que acontece? Eu acho que algumas poucas pessoas no planeta têm e tiveram o sentido. Tipo Nelson Mandela. Entende assim? Tipo, o cara teve o sentido. Gandhi. Gandhi, ou sei lá, talvez algum, sei lá, essas pessoas assim, né? Tipo, que, sei lá, às vezes Abraham Lincoln, sei talvez lá. um médico sem fronteiras, não sei, né? Tem esse o sentido. Se você perguntar pra mim, qual é o sentido da sua vida? Não tem o sentido. Tem vários pequenos sentidos. Entende? Então eu tenho. Que aí tem a conexão com valores que eu te falei. Então, por exemplo, pra mim é muito importante oferecer. Sim, me sentir útil e relevante na psicologia, no trabalho e tal. Isso é muito maior do que ganhar dinheiro, ser conhecido, muito além disso. Então tipo, conseguir contribuir para uma melhor compreensão da psicologia científica no Brasil, por meio dos cursos e atender bem meus pacientes e tal. Esse é um sentido. Outro sentido da minha vida é ser um bom pai para os meus filhos. Outro sentido da minha vida é ser um bom marido, ter um casamento ali gostoso e tal. Outro sentido da minha vida é ter prazer. Né? Então eu tenho prazer tocando guitarra, eu tenho prazer fazendo churrasco. No sentido mais hedonista. No né? sentido mais hedonista. Então você vê que, tipo, você perguntar pra mim qual é o grande sentido da sua vida, não tem. Tem um acúmulo de alguns propósitos, de algumas coisas assim. E que
é interessante porque quando você tem 5 ou 6 sentidos, se um não vai muito bem ou você perde um, é mais tolerável do que você ter o grande sentido e não conseguir alcançar, né? Porque você fica num vazio de, tipo, a minha vida... Mas isso não é você que escolhe, esse que é o problema, né? Não sei, porque a própria discussão de escolha ela é longa, né? Do livre-arbítrio e tal. Mas... Não, eu falo, por exemplo, você, beleza, você pode, sem discutir agora o que é livre-arbítrio, né? Mas você teve seus filhos, portanto você ama muito eles. Aham. Biologicamente, você é moldado a gostar deles e, portanto, esse é um dos propósitos. Agora, no caso da psicologia, se você não tivesse gostado da psicologia quando você era menor e tal, e feito psicologia, provavelmente não teria isso, né? Então, meio que assim, foi um efeito borboleta lá de trás que acarretou a isso. Isso. Então, tecnicamente, não foi você que escolheu, meio que foi sorte ter vários, entende? Entendo. Eu acho que é um pouco de sorte, um pouco de experimentação, um pouco de... Você vê o que ir atrás da curiosidade mesmo, assim. Porque, por exemplo, eu fui fazer Não, psicologia... não tô tirando seu mérito, cara. Não. Em nenhum momento eu pensei isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: desde moleque, por exemplo, eu queria saber por que as pessoas são como elas são. Eu fui descobrir que existia um campo de estudo só no colegial. Então eu tinha essa curiosidade, né? E ao mesmo tempo que eu tinha essa curiosidade, eu queria ser músico, né? E aí eu tentei ser músico, e aí não rolou ser músico, assim. E aí eu falei, tá, mas e aquele meu interesse por saber como as pessoas são como elas são? Né? E aí eu lia umas coisas sobre isso, que hoje eu sei que são porcaria, mas era o que eu ia na livraria, pegava lá, parecia ser interessante, entendeu? Agora, acho que a questão é, às vezes isso brota de mim, brotou, tipo, nesse sentido foi uma baita sorte, né? Brotou ali, querer saber por que as pessoas são como elas são, mas tem um lado que é da experimentação, assim, né? Tipo, será que eu gosto disso? Será que eu não gosto daquilo? Deixa eu experimentar esse negócio aqui, entendeu? Tipo, vou lá numa aula de jiu-jitsu ver como é que é. Ou vou lá numa aula grátis de tênis ver como é que é. Ou vou, cara, ler 30 páginas de uma introdução à filosofia pra saber do que se trata. Ou, né? Ser aberto a novas experiências. Isso. Mas tem algumas pessoas que nascem já com menos abertura à experiência, né? Na do Big Five lá. E aí, entende? E aí, às vezes, a terapia ajuda a incentivar ela nasce menos propensa, mas não quer dizer que ela se recusa de todas as formas, né? Então, você pode tentar incentivar algumas coisas. E nem todo mundo, Cauê, tem esse pensamento, né? De o sentido da vida. Algumas pessoas só vivem, assim. É mais... talvez automático, assim, né? Então, quando você falou assim... Ah, tá, eu faço exercício, eu tenho dinheiro guardado. Tá, tipo, do ponto de vista... prático, assim, a vida tá organizada, tá legal, tá satisfatória. Pra algumas pessoas isso vai ser suficiente. Tipo, é isso, né? Pra algumas pessoas, não. Entende? Tipo, você não se pergunta, às vezes, sei lá, por que o Silvio Santos trabalhou até morrer? Cara, o cara tinha dinheiro infinito, né? Por que o Elon Musk continua fazendo o que ele faz? Tipo, tem alguma coisa ali, não é ganhar dinheiro, né? Isso já foi faz tempo, assim, né? Você viu que ele ficou em primeiro lugar no ranking, no ranking do Diablo? Do Elon Musk, né? Tipo, cara, por que ele perseguiu isso? Qual que é o Ele lance também dele? Né? Tem um jogo que chamava Quake, né? É. Ele era o top lá do... Então, por que o cara faz isso? Entendeu? Tem alguma coisa ali que... Ah, eu quero ser o melhor, e por que eu quero ser o melhor? E aí são coisas que você descobre, talvez, fazendo terapia, assim, né? Tipo... Mas então, nesse caso, cara, como tá muito enraizado na cabeça do cara, e logicamente não faz sentido pra ele criar um sentido pelos motivos que eu dei aqui, como que você abordaria essa situação? Entende? Não sei se eu entendi a pergunta. Se a vida não tem sentido intrínseco, como você mesmo concordou, você cria um sentido. Só que pra suprimir a falta de um sentido. Certo? E se essa pessoa não consegue conviver com essa afirmação, assim? Tá. Então, acho que tem algumas coisas, assim. Primeiro, eu nunca... Isso como psicólogo, tá? Eu nunca vou partir do princípio de que a vida não tem sentido. Eu vou perguntar o que ele acha disso. Porque pra ele talvez tenha, a priori. E aí, a minha opinião versus a dele não é um embate. Eu sou o psicólogo dele. Então, qual que é o sentido da vida? O meu sentido da vida é viver uma vida e servir a Deus.
Fim de conversa, não tenho por que questionar isso. Entende? As minhas crenças, os meus entendimentos como psicólogo não devem Claro. ser, né, impostos ali ou transportados ali. Então, para alguns, isso nem vai ser uma questão. Para outros, nem todo mundo vai ter a percepção que você tem, que é eu crio sentido para suprir a falta de sentido. Talvez para alguns seja só eu crio sentidos, né? Para outros, a gente vai fazer um caminho mais desse que eu tava falando, de conhecer coisas, de experimentar e tal. E talvez para um quarto grupo aqui, isso vai ficar meio um ponto de interrogação mesmo. Que talvez seja onde você está agora, entendeu? Sim. Tipo, putz, acho que não tem sentido, eu penso em criar sentido pra suprir falta de sentido, mas isso é uma coisa que me incomoda, e talvez vai incomodar. E por um tempo, pelo menos, ou talvez pra sempre, assim. Nem tudo tem solução. É mesmo? Não. Nem Pô, tudo tem solução. Não. Se tudo tivesse solução, a gente podia parar de fazer pesquisa sobre psicologia, pesquisa sobre psicoterapia. Mas será que algum dia a gente não vai obter a verdade em relação a essas coisas assim, cara? Qual que é o limite da ciência, entende? Você acha que é possível a gente explicar tudo? Ou sempre que a gente achar uma resposta, sempre vai surgir novas dúvidas? Cara, é difícil saber. Eu acho que a humanidade vai deixar de existir antes de a gente chegar nesse ponto de ter todas as respostas. Assim. Com, sei lá, aquecimento global e fim dos recursos naturais. Acho que isso vai acontecer antes da gente ter todas essas respostas, assim. E aí, e aí são... Mas seria possível, tecnicamente falando, atingir isso? Não sei. Ou existe um limite técnico? Eu acho que existe um limite técnico. Mas é aquela coisa, né, Cauê? Se perguntasse 200 anos atrás pra alguém se ia ter um negócio que voa, ia transportar 200 pessoas dentro de um negócio que voa, todo mundo ia falar, não, isso não tem como ter um limite técnico. Não sei. Cara, você falou que você tem filhos, né? Uhum. E você acha que, falando pessoalmente, você acha que a vida não tem sentido intrínseco, né? E você cria o sentido. Por que você colocou seus filhos no mundo sendo que a vida não tem sentido? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que porque a vida ter um sentido a priori não é uma condição necessária pra vida acontecer. Por saber que o sentido vai sendo construído, entendeu? Tem uma figurinha do Snoopy e Charlie Brown, sabe? O Snoopy? Eu acho que é isso. Que o Charlie Brown tá filosofando, assim, tá refletindo sobre questões existenciais, ele fala assim... um dia todos nós vamos morrer, né? Tipo, um pouco nessa coisa de... E aí o Snoopy responde, mas em todos os outros até lá a gente vai viver. Então acho que é um pouco nesse sentido, assim, que eu penso. Eu tinha várias questões sobre pôr filhos no mundo, tá? Especialmente por, né, o mundo ser um lugar nem sempre muito agradável, ter essa Você preocupação pensou sobre isso? Muito. É mesmo, cara? Não, eu nunca quis ter filho, foi um longo processo com a minha esposa e tal. E quais eram as suas reflexões em relação a isso? Cara, eu tinha eu tinha uma preocupação egoísta de tipo, putz, eu vou ter que dedicar um tempão da minha vida e isso faz eu ter que fazer vários sacrifícios e abrir mão. Eu tinha essa questão. E eu tinha essa questão de, cara, existem pessoas muito malvadas no mundo, né? E eles podem se deparar com isso. E eu tinha essa preocupação de, cara, será que daqui 100 anos vai ter água pra beber? Do jeito que o mundo tá andando, assim. Então, eram um pouco esses três pontos, assim. E se você me perguntar, tipo assim, considerando essa questão de recursos naturais, considerando essa questão de como o mundo é, você tem certeza absoluta 100% que você fez a escolha certa em pôr? Não tem, né? Mas essa coisa do sentido nunca foi impeditivo pra mim. Porque sempre foi muito claro pra mim que, cara, você nasce e você tem um negócio pra... tipo, descobrir uma coisa ali, entendeu? E que eu poderia contribuir como Mapear a pai, realidade, assim. mapear a realidade e dar opções pra ele explorar o mundo, né? Então ele explora o mundo, ele faz aula de piano e tá explorando o mundo desse jeito. Talvez daqui a pouco ele fala, não quero mais, beleza. Né? Ele explora o mundo perguntando coisas sobre... Ele pergunta muito sobre por que o mundo é como é e... Bom, Em relação ao mundo ser ruim, mal,
Porque que você pensou sobre esse assunto pra decidir que você realmente ia ter filhos, cara? Cara, quando você é psicólogo, você vê muita desgraça, né? Muita gente que sofreu abuso, muita gente que foi violentado, agredido, humilhado, muitas pessoas que se esforçaram, deram tudo de si e não alcançaram o objetivo, que foram injustiçadas, né? Então, todo esse papo do coach de você quer, você consegue, eu tenho profunda aversão a isso, né? Porque a gente sabe que não é assim no mundo real. Então, eu tinha toda essa visão de, tipo, ele pode ser alguém que se depara com essas pessoas, com essas experiências, né? E o mundo é uma grande incerteza, né, Cauê? Tipo, quando eu peguei meu carro e vim pra cá, eu poderia morrer no carro. Sim. Sofrer um acidente, poderia acontecer alguma coisa. Só que se você não banca algumas incertezas da vida, você não faz nada, né? Nem aqui você fica, porque, sei lá, o teto pode desabar. Teve um erro de engenharia aí. E aí o mundo é probabilístico, né? Qual a probabilidade do teto desabar? Por isso que você fica aqui, né? Qual que é a probabilidade de um avião cair? De vez em quando cai, né? Mas é tão baixa que você banca a incerteza, né? Como então atingir a felicidade, cara, diante dessa eh, vida maluca, toda essa loucura que é a vida, né? Uhum, uhum. Beleza, a gente nasce ali no meio de um planeta que tá em volta do Sol, e o Sol tá rodando em volta de um buraco negro gigante de uma galáxia que existem trilhões de galáxias e cada galáxia tem bilhões de estrelas, ou seja, a gente não é nada assim, né? Como viver diante de. Como atingir a felicidade sabendo que tudo é meio uma loucura, assim? Tá. Se a gente estiver falando da felicidade como um ponto em que você alcança, e aqui eu sou feliz, não existe. Não existe a felicidade. Pronto, agora eu sou feliz. Por quê? Porque a vida é um fluxo, né? Você vai tendo instâncias de felicidade, de angústia, de ansiedade, de tristeza, de alegria, de felicidade, de amor, de tristeza. A vida é assim, né? Então, a, o que se discute hoje na psicologia é menos o que é uma vida feliz e mais o que é uma vida plena. E o Hum. que é uma vida plena? É uma vida que você consegue viver conectada com teus valores. É uma vida que você chega no final e você tem. Não se arrepende de ter vivido. Exato, exato. É, então, tipo, putz, eu fiz isso, aquilo, não me arrependo disso. E o arrependimento, né? Bem estoicismo mesmo. Eu acho que parecido, talvez parecido com essa ideia do estoicismo de é muito boa, né? De não tentar perder tempo controlando o que é incontrolável, controle o que é controlável. Isso é bem importante na psicoterapia, inclusive, né? Mas é uma vida que você fala assim, não, tá, eu vivi de acordo com os meus valores, eu tô perseguindo a vida que eu quero ser. E aí é a vida que você quer ser. E aí é difícil você conseguir separar da vida que alguém quer que você tenha Hum. pra agradar alguém, ou de uma vida que você nem pensou muito sobre, mas você tá só reproduzindo de maneira um pouco automática o que a sociedade diz que é bom ou ruim. Então, É isso, cara. Tudo é muito confuso, ah, assim. então, e eu acho que a questão é a reflexão. Essa reflexão, ela tem um cunho psicológico, ela tem um cunho filosófico, ela tem um cunho sociológico. Porque o que acontece? O que eu vejo de gente, cara, que assim, sei lá, fez escola, termina a escola, o que você tem que fazer? Fazer faculdade. Na faculdade, o que você tem que fazer? Um estágio. Fez estágio, o que você tem que fazer? Tem que conseguir ser efetivado. O que você tem que fazer agora? Ser promovido. O que você tem que fazer agora? Casar. Bom, você casou agora, você tem que ter filho. A pessoa vai reproduzindo isso sem saber se é isso que ela quer. Se é isso que é importante pra ela. Tem gente que tem filho e se dá conta que não queria ter filho. Não porque se arrependeu de ter escolhido ter filho, porque nunca pensou no assunto. Entendeu? Nunca parou e pensou. Tipo, de Nunca verdade. parou e pensou. De verdade, com profundidade, o que significa. Tipo, é meio no automático, assim. Né? Em algum grau pensou, mas não com a profundidade que o assunto merecia, entendeu? E aí, é uma pessoa que não tá vivendo tão conectada com aquilo que ela é, assim.
Mas que nem, cara, como que você sabe que esse propósito seu de divulgar a prática baseada em evidências de fato é seu? Ciente de que você falou, né, que muitas coisas, né, dos sentidos e tal também vêm dos outros. Aham. Como que você sabe que de fato isso é seu? Você já pensou sobre isso? Já inteiramente seu, nada é. Você vai sendo influenciado, você vai sendo O moldado. ambiente. O ambiente vai te, né? Experiências pessoais. Então, por exemplo. Isso só prova que nada faz sentido, cara. Por Porque quê? você nasce num lugar que nem você nasceu você falou na Na Vila Prudente Vila ali. Prudente, é. É. E beleza, você nasceu ali e tal, ali nos seus 30 e poucos anos você saiu dali. Quer dizer, se você não tivesse nascido ali, tivesse nascido na Tailândia, sua vida seria totalmente diferente. E nem seria eu, né? Seria o seu cérebro ali. Não seria, né? Seria outro cérebro, porque não é o cérebro de quem nasceu na Vila Prudente, quem aprendeu português. Eu acho que o que você tá. Eu acho que eu tô entendendo. Portanto, se você tivesse nascido na Tailândia, você não pensaria sobre a prática baseada em evidência. E para o seu outro eu, isso não faria nenhum sentido. Provavelmente. E pro seu eu hoje faz sentido. Entende? Entendo. É. E aí, qual que é o grande ponto? Talvez a tua inquietação com o sentido tenha a ver com quase que como se devesse haver um planejamento prévio, um lugar para alcançar. Não sei se é isso. Porque o que a gente tem, na verdade, é um grande acaso. Sim. Né? Então, por exemplo. É um absurdo, né? É um absurdo. Eu nasci na Vila Prudente, beleza. Nasci lá. E aí, eu poderia, sei lá, meu pai poderia ter, quando eu tinha 6 meses de vida, saído 10 minutos mais tarde de casa e ter estado no ônibus que capotou e eu morri. Né? Então, tudo isso é um tanto de acaso. O que cabe a nós é influenciar ao máximo aquilo que a gente pode influenciar. Né? Você conhece pessoas, provavelmente já ouviu falar, fumou 4 maços de cigarro por dia e não teve câncer, morreu com 95 anos. Você provavelmente já ouviu falar do cara de 27 anos de idade que se alimenta bem, faz exercício, e tem câncer. Né? Então existe uma probabilidade que você tem de influenciar as coisas. Quando você vai lá e faz exercício, você aumenta a probabilidade de ter saúde. Quando você vai lá e dorme bem, você aumenta a probabilidade de algumas coisas. Quando você vai lá e não usa nenhuma droga, você aumenta a probabilidade. Mas você não tem garantia de nada. Uhum. Entende? Você vai construindo. Você vai construindo. E aí, se você quiser, eu poderia, por exemplo, reconhecer inúmeros vetores de influência que me levaram para a prática baseada em evidência, por exemplo. Né? Você consegue analisar hoje? Consigo. Né? Então, você fala assim, isso é seu, integralmente meu, nada é. Nem meu corpo, né? Porque ele é o produto de combinação genética de pai e mãe. Que nem eu, por exemplo, aqui. Provavelmente não teria montado esse podcast se eu não tivesse essas perguntas, né, na cabeça, se não tivesse assistido lá quando eu era moleque vários podcasts em casa e gostado disso, né? Exato. Provavelmente eu estaria lá na minha cidade ainda, sei lá, trabalhando com outra coisa. E se talvez você tivesse um pai, uma mãe muito rígida que achasse que podcast é mó besteira e te visse vendo, te proibisse de ver, te fizesse fazer exercício de matemática ao invés de ver podcast, provavelmente você não estaria aqui agora. Entende? Porque Exato. você não teve a oportunidade de ver porque teu pai ele tesourou. Quer tal. dizer, você nasce e você tá no ponto 1. A partir desse momento, cada tomada de decisão sua quer dizer, são trilhões e trilhões e trilhões e quadrilhões de variáveis que pode acontecer na sua vida. Exatamente. E como saber que eu tô indo na direção certa, cara? Nesse sentido, sabe? Ciente de que a vida tem trilhões de possibilidades. Uhum. O que eu posso fazer pra analisar se realmente essa que eu tô agora é uma possibilidade que vale a pena ser vivida? Eu acho que um é saber teus valores. Eu não tenho uma resposta completa pra isso. Se eu tivesse, eu estaria super feliz aqui. Mas eu acho que um é saber teus valores. E 2 é você avaliar as consequências do que você faz. Você vem aqui, você monta um podcast, você investe tempo, você investe dinheiro. Aí você vai lá e grava X episódios.
Quando você olha pra isso, você fica satisfeito? Você termina de entrevistar um cara, você fala, pô, gostei de ter essa conversa, mesmo que não seja 100% das pessoas. Quando você vai lá e vê o resultado de inscritos, engajamentos, retorno financeiro, você curte, você tá no caminho certo. Né? Agora, você vem aqui, termina a conversa, puta que saco, fica com esse cara conversando aqui, aí vem o outro, mesma coisa, nada a ver isso aqui, puta. Ai, não, pô, o cara fala e fala, você fica ouvindo e fingindo que eu tô interessado. Talvez esteja no caminho errado. Sim. Né? Então você precisa ir sacando o que você pensa das coisas, o que você sente das coisas, as consequências do que você faz, teus valores. E aí, obviamente, que você complementa isso com, sei lá, você lê um livro, você vê um filme que te para pra pensar, você vê a letra de uma música que te traz um pensamento sobre uma coisa. Tudo isso são vetores que vai te levando pra uma vida que, putz, é isso aqui. Né? E aí nós, você e eu, Cauê, estamos aqui na posição de pessoas super privilegiadas que podem escolher, né? Exato. Porque tem gente que não pode escolher nada, né? Exatamente. O cara, basicamente, ou ele faz isso, ele não tem o que comer. Né? Ou Não ele tem faz onde isso, ir, ele não mora tem na um rua. teto. Né? Sabe que o Platão, ele dizia que essas reflexões filosóficas, elas só deveriam ser feitas e olhadas e pensadas por quem já tá com saúde, com casa, com comida, não tá na guerra, embora a gente tenha lá um estoico que fez as reflexões na guerra, né? Mas ele, tipo, fala, é uma coisa que já é mais secundária. Exato. Provavelmente se você tivesse se lascando aí pra conseguir comprar arroz com feijão, você não estaria pensando no sentido É da o que, vida. se não me engano, o Pondé, não sei se conhece o Pondé, Isso. Luiz Felipe Pondé fala, né? Assim, o cara que tem um emprego, assim, vive uma vida, você entende, né? Nesse sentido que ele tem que trabalhar, ele pensa o dia inteiro pra trabalhar, pra comprar a comida de amanhã. Ele não tem tempo pra pensar nisso, né? É, Então, assim, é um privilégio pensar nessas coisas. é. Só que também, ao mesmo tempo, não são todas pessoas que, a partir do momento que têm o privilégio de ter esse tempo, pensam, né? Exato, que fazem uso disso. Né? E aí que você às vezes vê assim, fulano tem 35 anos de idade, dinheiro pra caramba, bem-sucedido, isso e aquilo, odeia a própria vida. Claro que tem outros variáveis, tem genética, tem história de... Mas talvez tenha um pedaço disso, entendeu? Tipo, quanto que você foi refletindo atrás do que você queria mesmo, assim, entendeu? E com o pé no chão, né? Todo mundo tem que pagar conta, todo mundo tem que comer. Você, ao longo da sua vida, você pensa muito nessas coisas ou você simplesmente vive assim? Eu falo no sentido dessas questões mais existenciais, e não no sentido, beleza, se eu for por esse caminho, vai dar mais sucesso. Se eu penso mais nessas questões existenciais, né? Cara, eu pensava demais nisso, assim. Muito, 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 assim. Que eu me lembre, talvez, assim, desde os 10, 12 anos de idade, eu tinha umas questões assim, né? Tanto que eu naveguei na minha história de vida por filosofia, naveguei por religião, naveguei por várias coisas, assim, e fui pensando, e fui mudando de ideia, e fiz amizades de um tipo, de outro, etc. Só que eu acho que agora, eu tenho 43 anos, né? Eu acho que agora, acho que a maior parte dessas perguntas, eu já tenho respostas que me tranquilizam, que já estão, tipo, tá bom, já são suficientes, assim. Eu continuo tendo algumas perguntas, assim, que, tipo, quando eu paro pra pensar, meio que funde o meu cérebro, eu paro de entender o que tá acontecendo, assim, né? Então, tipo, outro dia eu vi uma aula do Sérgio Sacani sobre a origem do universo e, tipo, como é que tinha alguma coisa lá? Por que não tinha nada? Eu não consigo entender, assim, tipo, buga meu cérebro, assim. Mas essas coisas mais do meu dia a dia, da minha vida, o que é importante, o que fazer, o que não fazer, tipo, eu tô super em paz, assim, tá bem claro pra mim, assim. Existem exercícios para o pessoal que está escutando conseguir ter mais consciência das coisas no dia a dia? Quer dizer, não ficar no automático. Como sair do automático, assim? Tá. Eu fico na dúvida de coisas que dá pra fazer sozinho, assim, porque, por exemplo, O ideal seria ter um a gente faz psicólogo. alguns exercícios em terapia, assim. Eu não tô falando isso por causa de reserva de mercado, coisa do tipo. É porque eu tenho medo da pessoa tentar fazer por conta e mais atrapalhar do que ajudar, assim.
Tô pensando aqui. Eu acho que tem uma pergunta que eu acho que dá para as pessoas se fazerem, que é assim: em nome do que eu estou fazendo isso? Então, tipo, em nome do que você tem esse podcast, você grava as entrevistas, você cuida do canal, etc. Você deve ter algumas respostas para isso, né? Tipo, eu gosto do conhecimento que os convidados trazem. Tô imaginando aqui, tá? Eu quero viver disso, ganhar dinheiro com isso, quero... nananã. Então, tá. São boas respostas, né? Em nome do que, por exemplo, eu tenho um hobby que é tocar guitarra, me dedico bastante e tal. Em nome do que eu toco guitarra? Eu me divirto, eu gosto, eu me desconecto do resto de todo o mundo, assim, eu me desconecto do meu trabalho, eu me desconecto das minhas responsabilidades. Tipo, é isso. Tá, legal. Em nome do que eu vou naquela festa que eu não queria ir? Ah, só pra ninguém falar mal de mim porque eu não fui. Será que vale a pena? Entende? Então, um pouco desse. Por que você tá fazendo isso? Em nome do que? Acho que é um começo, assim. Entendeu? No caso, se fosse pra agradar a sua esposa, você iria, por exemplo? Como que a gente faz esse jogo? Eu acho que o jogo é o quanto me desagrada agradar a minha esposa. Então, desculpa, o quanto que vai me desagradar versus Uma o quanto balança, uma né? balança. Né? Então, puta, é um negócio que é insuportável, assim, é um negócio que, assim, eu Você vou vai sofrer. sofrer, assim, nananã. Talvez a balança puxe demais pra cá. Então, tá, ela pode ir, sim. Agora, putz, não é um negócio que eu vou gostar muito, mas pra ela é importante, faz sentido. Então, não é no sentido de não agradar pessoas importantes. É tipo essa coisa de o que os outros vão Claro. pensar, que a gente nem sabe direito quem são os outros. É lógico que eu vou fazer eventualmente uma coisa não é tão gostosa pra mim, pra agradar meu filho, pra agradar minha esposa. É, eventualmente eu posso estar com vontade de comer pizza, mas todos os meus amigos querem comer hambúrguer. Ah, beleza, eu quero. O que em nome do quê? Eu tô pela comida ou por eles? Eu tô mais por eles do que pela comida. Então eu vou comer um negócio que não é minha preferência, entende? Isso não é o people pleaser, assim, né? Que tudo que a pessoa faz é pra agradar outro, pra agradar outro, pra agradar outro, e ela se perde nesse processo, assim. Então é importante você ter essa pergunta do por que isso, assim? Qual é a função desse comportamento? Em nome do quê? Assim? Jean, você falou no caso dessa balança, né? Você acha que pra um relacionamento dar certo, quer mais água? Tranquilo. Pra um relacionamento dar certo, assim, é necessário ter essa balança por ambas as É partes? necessário ter essa balança. Como atingir isso? Cê- Cara, Existem pessoas que não têm isso? existe muito relacionamento que não tem isso, né? Que, tipo, mais egoístas, mais. Eu acho que é uma questão de diálogo, de comunicação, assim. Um entender o que é importante pro outro, até onde você tá disposto a sacrificar, até onde você tá disposto a mudar. E aí, cada um vai ter o seu limite, né? Então, por exemplo, eu era um cara que na origem não queria ter filhos. E que em muitos e muitos, muitos diálogos com a minha esposa, era uma coisa assim de extrema importância pra ela, considerando todos os elementos ali, resolvi ter. E me arrependo zero, tive outro, tipo, esse tenho dois, né? Me arrependo zero, sou completamente maluco pelos meus filhos e tal. O Fábio Porchat terminou um casamento por causa disso. Ele não queria de jeito nenhum ter filho, ela, a esposa, queria. Na época ele foi massacrado nas redes Caramba, eu não sociais. sabia Ele foi disso. massacrado, né? Você é um egoísta. Quem é o. Só pode ser doente quem não quer ter filho. É nojento. Meu, massacraram o cara. Mas a vida do cara vai mudar por completo. Exato, vai mudar por completo, né? Então, é necessário, eventualmente, um sacrifício de um lado, um sacrifício de outro, né? Às vezes a minha esposa faz coisas que não são interessantes pra ela, pra mim, por mim, né? Às vezes eu faço coisas que não são interessantes por mim, para mim, por ela, e beleza. E aí, é óbvio que se são pessoas muito extremamente opostas aqui, Quando tiver um conflito muito, não, muito e é grande. difícil, porque toda hora é sacrifício, né? Imagina que a minha esposa é da rave e eu sou o cara que só gosta de ficar em casa. Putz, chega uma Pra hora. você sustentar isso é difícil. É difícil, é muito sacrifício. Então, essa coisa de opostos se atrai é mó lenda, né? É É mesmo? lenda, total lenda.
É claro que você pode ter opostos no sentido de alguns gostos, preferências que são fáceis de conviver, assim. Mas quando são coisas, assim, de valores, de propósito, cara, não dá, assim, entendeu? Cara, como ter bons relacionamentos, assim? Por exemplo, hoje você vive lá no interior, né? Uhum. E a gente tava até falando em off um pouco sobre isso. Mas, por exemplo, aqui, cara, em São Paulo, né? É difícil você arranjar pessoas, assim, de confiança e pessoas que te trazem essa sensação boa, né? De estar por perto e tal. Mas quando você acha essas pessoas, parece que elas são mais fiéis, assim, entende? Aham. Agora, quais são os fundamentos de um bom relacionamento? Tem várias coisas aí. A primeira delas é respeito pela diferença, né? Então, você pode ter a posição política A, eu ter a posição política B, a gente respeitar a diferença. Você pode ter a religião A, eu ter a religião B, ou a ausência de religião, e a gente conviver bem com a diferença. Você pode ser um cara que prefere certas coisas, eu prefiro outras e tal. Então, acho que a primeira característica é esse respeito pela diferença, assim. A segunda coisa é precisa de convivência. Você precisa encontrar essa pessoa, você precisa trocar com essa pessoa, né? Então, é difícil você construir um bom relacionamento se você encontra essa pessoa raramente, assim. Hum. Outra coisa é, obviamente, com aproximações sucessivas, de maneira gradual, mas geralmente bons relacionamentos se compartilha de coisas íntimas, né? Então, você conta, eventualmente, de dificuldades da sua vida, de preocupações, de alegrias, de reflexões sobre o sentido da Uhum. vida, né? Você não tá falando ali do futebol, da Da série que você cerveja. viu? Isso tudo inclui, isso faz parte também, mas se fica só aí, dificilmente vai ter isso, assim, né? E existe o tipo de gente que só fala disso, né, também. Existe. E aí é isso. Se você curte, ótimo, você vai curtir, né? Se você não curte, você vai achar chato, assim, né? E você desencana Sim. ou, sei lá, você fica um pouco e a hora que a tua tolerância acaba, você vai embora, não sei. Agora, uma característica muito importante é saber ser um bom ouvinte, né? Então, deixar a pessoa falar dela, deixar a pessoa contar as histórias dela, também falar das suas coisas, né? Ter essa troca, né? Não é ter aquela pessoa que só ela fala, só ela reclama, só ela conta, só ela não sei o quê. Acho que um pouco de empatia que tem a ver ali com você conseguir enxergar um pouco o mundo sob a perspectiva do outro. Você vê entre habilidades de comunicação, habilidades de. A gente chama isso de validação, né? Que quando putz, eu mostro que eu entendo o que você tá sentindo, o que você tá sentindo, né? Entendo por que você pensa o que você pensa. A escuta, a intimidade, a convivência. Acho que são algumas características importantes. E, cara, por tudo que a gente tá falando, então, parece que quanto mais conhecimento você tem, mais difícil é de viver em algum sentido, né? Tipo assim, ao mesmo tempo que o conhecimento te traz uma clareza, então, assim, em relação a. Por exemplo, você tem bastante conhecimento sobre a psicologia, você consegue entender a sua cabeça e tal, e postular ideias e entender mais a cabeça dos outros, se relacionar melhor. Ao mesmo tempo, isso te faz se pegar o escopo de pessoas que você vai ter prazer em ficar por perto e diminuir, ao mesmo tempo vai te dar algumas questões mais existenciais que também vai diminuir um pouco o seu bem-estar subjetivo. Então, assim, o conhecimento, ele é uma faca de dois gumes, então. Ele é. Ele é. Com certeza. Tem aquele ditado que aparece até no filme Matrix, né? Que é que a ignorância é uma dádiva. Ah, é desse filme que é a frase? A do... Eu sei que ele fala, o Cypher fala essa frase no filme. Eu não sei se foi criada no filme ou se ela já Comendo bife existia. lá e tal. É. Mas eu acho que já existia, não sei. Mas é isso, assim, né? Você tem uma, uma, uma percepção, uma preocupação. É tipo médico quando vê sei lá, um negócio na pele dele, ele já deriva tudo que pode ser, pode não ser, e analisa.
tem um lado bom nisso e tem um lado ruim nisso, né? Então, o conhecimento com certeza. Mas na hora que você passa a régua, eu acho que é muito melhor ter do que não ter. Falando dos relacionamentos, Jean, por exemplo, você que é um cara que tem muito conhecimento, você consegue... É meio vacilo falar isso, fazer essa pergunta, mas você consegue ter prazer ao lado de pessoas que não conseguem ter esse tipo de conversa, por exemplo? As conversas que você mais gosta de ter, entende? O prazer é menor. O prazer é menor. Eu vou te contar exemplos reais, assim, tá? Quando eu me mudei pro interior, é uma cidade que eu nunca tinha morado e a cidade que a minha esposa nasceu e ficou até os 18 anos. Depois ela saiu pra estudar e tal. E aí, quando eu voltei pra lá, eu não conhecia ninguém, eu não tinha nenhum amigo lá e tal. E ela tinha algumas amigas de infância, amiga de bebezinho, assim, que moravam lá. E aí, eventualmente, começou a conviver com essas pessoas e essas meninas tinham maridos. E, por um tempo, eles eram os maridos das amigas da minha esposa. Até que 3 deles viraram meus amigos mesmo, assim. Né? Da gente, tipo, sair só a gente, assim, as meninas e tal. Eles me conhecem já há talvez 2 anos, tal, mas eles sabem que eu sou um cara extremamente aberto, transparente e explícito. Então o que acontece? A gente vai lá, se encontra no fim de semana, na casa de alguém, na minha, etc. Tá lá e fala, sei lá, assuntos dos mais variados tipos. Aí a galera entra, de repente, numa conversa que eu já sei que vai durar bastante sobre NBA. Basquete, né? Cara, tenho zero interesse. Eles já sabem que eu tenho zero interesse e quando surge o assunto, fala tchau. Aí eu vou sentar ali com, sei lá, com as meninas e bater papo com elas. Entendeu? Tipo, cheguei, do que vocês estão falando? Assim, porque às vezes acaba dando essa panelada, né? Os caras ficam conversando juntos, as meninas ficam conversando juntos e tal. Não, tchau pra vocês, não vou ficar falando de NBA, não. Então, tipo, eu consigo fazer isso de maneira explícita, assim, entendeu? E o pessoal nem não se incomoda. Zero. Até acho engraçado, assim, né? Então... Então você vai se adequando, assim. E às vezes é isso, tipo, puta, beleza, esse papo é chato, mas, tô aqui, né, com a minha esposa, estamos fazendo um churrasco, tem outras coisas legais ali. Eventualmente, assim, puta, tá bom, vai entrar um papo chato ali, vou aproveitar, dar uma olhada no meu Instagram, responder umas mensagens. Beleza, vou dar aqui um tempinho aqui que eu vou ficar quieto aqui, daqui a pouco continua. Assim, não é assim, não, esse assunto é chato, tchau, vou embora. Então, não é assim, né? Aí seria um puta mimado, né? Não tá falando o que eu quero, vou embora, tipo. Mas então você sente um prazer assim, só que menor, né? Menor. Esse tipo de pergunta que você tá fazendo, mas e o sentido da vida, mas e o sentido a priori, mas eu adoro esse tipo de conversa, né? Então, se você falar pra mim, se você estivesse me perguntando assim, mas você tem acompanhado a NBA, o que você acha? Eu falo, putz, sério, cara, não podemos falar de outra coisa, hein? Que nem aquele Vralcast lá, não sei se você viu. Não. É uma sketch lá do Porta dos Fundos. Sei, que os caras ficam zoando. É, assim, né? massa. Então assim, cara, bons relacionamentos, uma pessoa, 2 pessoas, né, enfim, que respeitam a opinião do outro, né, que tem interesses em comum, de certa forma. Ajuda bastante. Que você tem conversas mais que você gosta de ter, né? Isso aí. Saber ouvir, saber falar, saber reconhecer a validade da visão do outro. Nós temos que ser egoístas em relação aos nossos relacionamentos, no sentido de que se você tá querendo performar no seu trabalho, se você tá querendo mudar de vida, metas pro ano novo, não quero beber, não sei o que e tal, e tem aquele amigo seu que você gosta e tal, mas não tanto, e ele te chama pra beber todo fim de semana, você acha que você tem que fazer essa divisão e você se afastar mesmo, assim? Falando Eu acho que de primeiro, forma egoísta. eu não sei se o que você... o que você chama de egoísmo, eu não chamaria de egoísmo, eu chamaria de autocuidado. Egoísmo é quando, tipo, dane-se o que você quer, é o que eu quero. Não de forma pejorativa. Eu acho que tá mais pro autocuidado. Então, por exemplo, eu quero parar de beber, vamos supor. O cara me chama pra beber de fim de semana. E eu tenho algumas perguntas a fazer. Por exemplo, a primeira delas é, esse cara que quer parar de beber, ele consegue ir num bar
Não E beber. tomar Coca-Cola, e tomar suco de laranja, e tomar água? Se sim, por que não? Hum. Né? Eu não bebo, nunca bebi, e vou direto em bar com um amigo. E não bebo. Né? Ele dá conta disso ou não? Talvez sim, talvez não. Esse é um ponto para tomada de decisão. Supondo que ele consiga não beber. Os amigos ficam enchendo o saco. Ah, larga a mão, você tá. Ah, que frescura, vira homem, vamos tomar cerveja. Não, não, não. Que é um cara que não respeita as diferenças, né? Entra naquele Exato, ponto. exato. E aí a pergunta é: o quanto que isso você cede e acaba bebendo, fazendo o que você não queria? O quanto isso te incomoda? O quanto você fala, meu, não enche o saco. E acabou. Entendeu? Tipo, eu sou esse tipo de cara. Fala, meu, não enche o saco. Ah, e acabou. Não vai me incomodar. Entendeu? Então, levaria isso em consideração. Agora, se você não consegue de nenhum, você sai com esse amigo, você vai beber, nem que você dê um tempo. Eventualmente você conta pra ele, fala, cara, eu tô tentando, é muito importante pra mim e não consigo, cara. Entendeu? Não consigo ir, não vou e tal. São caminhos vários possíveis a depender desses elementos, entendeu? Eu já vi acontecer, até nesse meu grupo de amigos de lá, tem um que começou a beber bem menos, assim, né? Quase zerou, assim. Até ficam brincando que foi influência minha, tá? Mas não foi. Foi um caminho próprio dele lá. E de vez em quando isso é uma brincadeira, mas é uma brincadeira. Alguém vai lá, fala, ele lida bem. Então não é uma coisa que. Entende? Agora, isso é um negócio que, cara, você vai naquele grupo de amigos, você vai se sentir mal, vai ser ruim, você vai, sei lá, eventualmente beber. Aí você vai acordar no dia seguinte arrependido pra caramba, se sentindo um lixo. Talvez não vale a pena. E aí que talvez você esteja naquele universo do agradar o outro de uma forma péssima. Sim. Só por pressão social, assim. Então a gente tem que ter um autocuidado mesmo. Tem que ter um autocuidado. Se fazer essas perguntas se realmente vale a pena. Se vale a pena, o que que me acrescenta. E o me acrescenta, eu não sei se o Instagram me odeia, mas ele começou a me entregar vídeo de coach adolescente. Já viu isso? Aqueles que falam, eu fiz... Você tem que guardar dinheiro, não sei o quê. Uns que falam, eu não vou fazer faculdade, porque pra que ser médico? Não é criancinha mesmo? Cara, eu vi uns uma de de uma- 12 anos, É, assim, isso 13. aí. Putz, cara, eu acho que o Instagram me odeia, porque ele fica me entregando Não, isso. mas isso daí, tenho quase certeza, é a estratégia dos caras, velho. Né? Pra gerar corte. Tá. Então, tipo assim, os caras chamam a criancinha, fala esse assunto que vai bombar. Às vezes o cara nem acredita. Mas enfim, fala aí. Não, então. Mas por que eu ia falar disso? Peraí. Por causa do autocuidado. Cuidado. Caraca, fugiu, peraí. O que você tinha perguntado antes? Do autocuidado, não? Caramba, fugiu, cara. E por que eu pensei nesses meninos aí? Esqueci, cara. Apagou, foi embora. Enfim. Depois volta. Depois volta. Mas é isso, autocuidado é bem, bem importante. E é isso, tipo, qual é o teu objetivo e que ambiente que você tá inserido, quanto que isso ajuda. Não, lembrei. Tipo assim, esses coaches mirins aí, né, eles falam assim, não é o autocuidado e os seus objetivos nesse sentido, o que me acrescenta, né, nesse sentido, me acrescenta, porque eu vou fazer um networking, me acrescenta. Não, tipo, cara, se você vai lá e é legal, já te acrescentou. Entendeu? Você foi lá e foi divertido, já te acrescentou. O que eu quero dizer é, se você vai lá e é chato, é pesado, você sente, aí não acrescentou em nada, só atrapalhou. Né? Tem gente que pensa simplesmente pela parte de interesse mesmo, né? Quer dizer, será que me acrescenta? Será que vai me gerar royalties, sei lá? Aí E você deve encontrar muito desse... Você, é psicólogo, você consegue entender, eu acho que mais a complexidade humana do que as outras pessoas. Então, assim... Você que hoje tá numa posição, tá indo nos podcasts, tem mais seguidores e tal, tem algumas empresas, você deve analisar que existem pessoas assim que já chegam querendo isso, né? Como que é viver com isso, cara? E você consegue analisar isso? Consigo. Isso nunca aconteceu comigo no campo das amizades, isso já aconteceu comigo no campo dos alunos. Entendeu? Tipo, até porque geralmente as amizades foram descobrir que eu era psicólogo e que eu tinha depois. Entendeu? Tipo, no quinto encontro, já mais íntimo ali, trocando ideia.
Vou te seguir no Instagram. Pô, você tem 100 mil seguidores, que é? Tipo, entendeu? É uma coisa que já foi depois. Geralmente, eu identifico bem o aluno que, eventualmente, ele tem um interesse genuíno do puxa-saco. É um cara que, tipo, vem, faz um elogio do cara que tá querendo ali, entendeu? Conquistar um espaço com você e tal. E geralmente, quando eu identifico essa coisa meio puxa-saco, meio artificial, tipo assim, é um tipo de pessoa que, por exemplo, nunca vai trabalhar comigo. Nunca, né? Talvez seja um exagero, mas O aluno quer mais por conta do seu... da empresa. Da empresa, né? É. Pra trabalhar lá, sei Trabalhar lá. lá, o que as pessoas querem muito é encaminhamento de paciente, né? Porque, tipo, quando você é um psicólogo mais conhecido, você recebe muito paciente, você não tem agenda pra todo mundo. E às vezes você recebe um paciente que a condição financeira dele, ele não pode pagar o valor da minha sessão, mas ele pode pagar o valor de sessão um pouco menor. E Aí aí você manda e eu pro cara. encaminho, né? Então eu encaminho pra pessoas que eu não tenho nenhum ganho com isso, me dá uma comissão, zero. Inclusive isso é infração ética pelo Conselho Federal de Psicologia. Tem muita gente que faz, mas é infração ética. E aí você vai encaminhar, o cara quer estar ali na tua rede e tal. E geralmente quem veio parar, por exemplo, na rede foi pessoas que nunca pediram, né? Foi pessoas que eu saquei, putz, esse cara é bom. Esse cara é bom. Deixa eu olhar mais de perto, assim. Putz. Legal, legal. E assim, na sua vida pessoal, não chega a esse tipo de gente? Não, eu não acho que eu seja tão conhecido assim, cara. Acho que não. Na minha vida pessoal, nunca. Acho que não. O que você acha de eventos de networking, cara? Ali dá pra construir alguma coisa realmente que é profunda ou... Não sei te falar. Eu acho que eu nunca fui, cara, num evento assim que é feito para networking, assim. Eu acho legal no sentido de as pessoas se conhecerem melhor, eu faço isso, faz aquilo, pô, a gente podia fazer um negócio assim junto por causa disso. Eu acho legal no sentido é, de achar interesses em comum, juntar forças intelectuais e financeiras e tal. Não é impossível que daqui se derive uma amizade. Isso não é impossível. Mas acho difícil que vá ter um grau de profundidade num primeiro momento. Mas eu acho que para negócios parece ser um negócio interessante mesmo, assim. Sim. Como identificar, você como psicólogo, como eu tinha comentado antes, tem uma visão muito analítica das pessoas, né? Por exemplo, nesse podcast aqui você já deve ter analisado alguns tópicos meus com certeza. Mas Aham. enfim, como analisar se uma pessoa está vestindo uma máscara assim na sua frente? Isso é possível? Não num primeiro momento, Claro. mas com o tempo sim. Porque, putz, cara, como que eu posso dizer o como? Você vai percebendo, por exemplo, inconsistências no comportamento, né? Peraí. Inconsistência em que sentido? Tipo, a pessoa meio que diz uma coisa e faz outra, ou ela diz coisas antagônicas, ou ela se adequa excessivamente ao contexto. Então, por exemplo, imagina que a gente tá num evento de networking, certo? Eu, você e uma galera. E aí eu tô perto de você e começo a falar, sei lá, de política e começo a falar que determinado político, ele é porcaria, ele é um maldito, ele é O um cara vai falar, é ladrão. verdade, não sei o Aí quê. você diz, não, realmente, tal, puta, porque esse cara aí não dá, tal. Aí eu saio de perto, aí chega um outro cara e fala o contrário do que eu falei, você também concorda com ele. Opa, peraí. Né? Parece que você não tem muito ali uma posição, você tá meio querendo agradar todo mundo. E aí eu começo a suspeitar, mas quem é você, afinal? Né? Tipo, você concorda com esse ou com aquele? Você tem essa posição ou aquela? Né? E, cara, o que acaba acontecendo nesse lance da máscara é que, como a gente geralmente nos grupos, a gente vai. Tipo assim, né? O grupo da psicologia, meio que todo mundo se conhece, o grupo de não sei aonde, todo mundo meio que se conhece tal. O que começa a acontecer? Um fala do outro. Então, você começa a ver, putz, essa pessoa aqui falou mal ali, fez isso aqui. Então, você precisa de um tempo pra ir construindo, assim. Tipo, você não vai. O psicólogo falar pra você em meia hora, eu sei, é mentira, entendeu? Tipo. E a maioria das pessoas vestem uma máscara, né? Querendo ou não. Tipo assim, aqui na gravação a gente tá vestindo uma máscara, né? Aham. Então, agora, não, nem toda máscara ela é ruim, né? Então, ela é uma. Eu diria pra você que ela é uma adequação ao contexto, mas não que essa adequação seja ruim. Então, por exemplo, eu vim aqui no seu podcast,
falar como um psicólogo sobre temas aí psicológicos, existenciais, vim, né, com uma camisa assim, tarará. Se a gente Não veio de tivesse... pijama, Não né? vim de pijama, né? Então existe uma adequação ali, né? É muito estranho você ir no shopping de biquíni, assim como é muito estranho você ir na praia de terno e gravata, né? Agora, se a gente fosse, sei lá, talvez a gente evite palavrão aqui pra não ferrar o engajamento do vídeo, né? Sei lá. Ou porque a gente sabe que a tua audiência não gosta. Não tem nada de errado, né? Talvez se a gente fosse, sei lá, assistir um show de uma banda que a gente gosta, a gente vai falar de outros assuntos. Eu não vou estar com essa camisa, eu não vou O estar de calça, eu Slipknot vou estar lá de não ia bermuda. chegar com... E não tem nada de errado com isso, né? Porque todas essas pessoas aqui, essas as máscaras, como você colocou, são eu genuinamente, eu não tô tentando enganar ninguém, não tô tentando mentir pra ninguém. É diferente desse exemplo que você perguntou, né? Uma pessoa ali que é um pouco ardilosa, né? Interesseira, que aí é uma máscara de uma pessoa que ela não é. Entende? Tipo, se eu tiver lá no show do Slipknot de bermuda e camiseta preta, é a máscara de quem eu sou. Sim. Só tô em outro ambiente. Assim como eu posso te encontrar na praia de sunga. É você. Você só tá adequado naquele ambiente. Você não tá de sunga aqui por causa que não é apropriado. É diferente de uma máscara ali pra... Um psicopata realmente ali, não no sentido serial killer, né? Mas Aham, um psicopata que, sei lá, quer só extrair o que você tem. exato. É. E tem muito disso, né? Nem, Parece, nem todo mundo que quer extrair tudo que você tem é psicopata, mas tem muito disso. parece que... Eu vi o Jordan Peterson falando, né? Não sei Ah, se o número tá certo, mas 3% da população mundial é psicopata. acho que é isso aí mesmo. Cara, é loucura, né? É. E você lembrou bem, né? Às vezes no imaginário popular o psicopata é sinônimo do serial killer, né? E a minoria dos psicopatas que vão ser ali. Provavelmente a gente tem amigos psicopatas. Cara, eu não tenho nenhum. Não sei se você tem, eu não Não, tenho nenhum. mas como que você sabe? Mas eu sei, ué, eu sei convivendo, eu sei. Eu tenho as ferramentas Mas pra e se ele identificar. veste uma máscara tão forte assim que você não consegue? Ah, uma hora vai. É? Não dá, não dá. Não dá. Uma hora você... Quais são as características de um psicopata, assim, pra eu conseguir analisar Putz, perto de mim? é que assim, quando você fala de qualquer. O psicopata é o que a gente chama tecnicamente de transtorno de personalidade antissocial. É um transtorno de personalidade. É. Só que, Mas é biológico, ele nasce assim. cara, em saúde mental, quase nada é 100%, um ou outro, assim. Então, você pega, por exemplo, a estimativa do TDAH é que é 74% genético. O autismo é 99,9% genético. Aí você tem outros transtornos que tá na casa de 50%. Outra transtorno de personalidade antissocial, confesso pra você que eu não lembro, tá? Mas ele não é 100%, não. Então o que que acontece? Do mesmo jeito que não conseguir prestar atenção não é TDAH e tá triste não é depressão, você precisa de um conglomerado de sintomas, você precisa de várias características que duram por bastante tempo, acontecem em vários contextos, traz sofrimento, prejuízo funcional, etc. Você não vai conseguir dizer que uma pessoa é psicopata assim com outra característica, entende? Você vai precisar ter uma avaliação de vários desses critérios, tem que perdurar por muito tempo, mas geralmente, assim, a coisa que mais chama atenção de cara é uma total falta de empatia, de culpa. Tipo, uma pessoa que simplesmente não se importa, assim, com os efeitos do comportamento dela no outro, assim, né? Então, sei lá, sei lá, vamos pegar um exemplo besta aqui. Se eu trovou ali, tropeço, destruo a câmera tua sem querer ali, tropecei, quebrou a câmera e tal. Sei lá, eu falo, não, pra você não, eu te pago outro. Não precisa, tudo certo. Eu vou, mesmo que eu pague ou não pague, eu vou me sentir profundamente mal, assim, puta. O psicopata não. Não. Ele só quer não pagar. Não é nem questão de não pagar. Mesmo que você fale assim, não, já não precisa pagar. Eu mesmo que eu pagasse, eu continuaria me sentindo mal. Pô, quebrei a câmera do cara, vai entendi. atrasar, ele tinha um negócio pra gravar amanhã, não vai gravar. Entendi. Puta, que sacana, que mancada. Sei lá, se estragou o arquivo que ele tinha lá que ele ia precisar, entendeu? Tipo,
Mesmo que eu pagasse, entende? Assim, eu piso no teu pé, foi sem querer, mas, pô, desculpa, foi mal. Simplesmente não se importa, assim. Tipo, não tem culpa, não tem essa... Eu tava vendo uma entrevista lá do Pedrinho Matador, né? Ele Sei. já faleceu. E primeiro o caso, né? Parece que ele matou foi o primo dele. Hum, E aí, beleza, parece que ele tava lá na. Ele era da roça e tinha aquelas máquinas de moer cana. E aí, o primo dele fez alguma coisa contra ele, tipo assim, só zoou a cara dele e tal, alguma coisa assim. Ele pegou a cara do primo dele e enfiou nisso. E aí, os entrevistadores lá estavam falando assim, cara, mas como assim? Sua família não ficou ressentida? Não deu problema com a polícia? Ele, não, na roça. Falei pra minha família que era um primo distante. Tipo assim, pro cara não era nada, não é né? nada, né? Não é um ser humano, não é alguém que... O que não é a cabeça humana, né, cara? É complexo, cara. A gente não vai chegar ao ponto de decifrar o cérebro assim. O cérebro, acho que sim. Eu não sei se a gente vai conseguir decifrar essa relação entre cérebro e tudo que é a experiência humana, entendeu? A consciência. A consciência. O que é a consciência pra você que é da prática baseada em evidência? Cara, tem uma longa discussão na área sobre isso, mas na verdade eles têm olhado para a consciência nada mais do que essa percepção de si mesmo, né? De que eu existo, de que eu vou morrer, do que eu faço, do que eu penso. Então, é uma espécie aqui de metacognição, digamos assim. Mas, cara, tem muita discussão filosófica sobre consciência, muita discussão. Eu não tô acompanhando, de verdade, eu não tô acompanhando, porque é Mas o que muita que coisa. você, na sua opinião, então, pessoal, falando, acha que é a consciência? Então, é isso mesmo, de você ter essas percepções de quem eu sou, o que tá acontecendo agora, pensamentos que, tipo, um animal não tem, né? Assim, tipo, qual é o sentido da vida? Putz, eu vou morrer um dia, né? Todas essas percepções autodirigidas, assim, é isso. E você acha que tá dentro do cérebro ou é algo metafísico, assim? Não, cérebro total. É? Produto de Não funcionamento existe cerebral. alma, assim. A minha crença pessoal é que não. Não, nem alma, nem nada sobrenatural. Você acredita em Deus? Não, não. Já acreditei. Deixei de acreditar. Por quê? Cara, porque foi também produto de reflexão, assim. Eu acho que comecei acreditando em Deus ali, como quase todo mundo ali, com pai e mãe que acreditam e que falam sobre isso e taranã. Quando eu tinha, acho que 12, 13 anos, eu comecei a frequentar no meu bairro um grupo de escoteiros. E esses escoteiros, eles eram totalmente vinculados à igreja católica ali do bairro. Inclusive, as reuniões dos escoteiros eram feitas num espaço que era da igreja, só que não era dentro, né, da igreja. Aqueles espaços, sei lá, externo Sim, ali, sim. perto da casa do padre e tal. E aí, convivendo com esse grupo, eu comecei a frequentar as missas aos domingos, que meus pais nunca foram praticantes, assim. Meus pais acreditavam em Deus, rezavam ali e tal, mas nunca iam em missa e tal. E aí eu comecei a frequentar a missa com eles, assim, eles, o grupo de escoteiros, né? Cheguei até a ficar em missa importante, assim, vestido de uniforme de escoteiro, segurando a bandeira do Brasil em pé no altar. Tipo, tive uns lances desses assim, com 13, 14 anos e tal. E aí, em torno de 16, 17 anos ali, um pouco de influência de conversas, talvez como essa que a gente teve com um outro amigo, assim. Eu continuei acreditando em Deus, mas virei alguém crítico e questionador da instituição religiosa, da igreja enquanto instituição religiosa. Católico ou protestante? Eu era católico apostólico romano. E comecei a virar um crítico disso, até porque no grupo de escoteiros ali eu convivia bastante com o padre. Eu achava que o padre era das pessoas mais virtuosas, assim, que eu já tinha conhecido, né? E aí, então ali acho que com uns 17, 18 anos eu tava ainda acreditando em Deus, meio que
Sabe aquela coisa de, é o meu Deus, assim, né? Não é bem um Deus da igreja, não é o Deus do protestantismo, não é o Deus, sei lá. É o Deus que eu acredito aqui, essa força e tal. E comecei a virar um cara que não achava que a igreja não tinha críticas a isso, né? Enquanto instituição política, social e tal. Aí, com uns 19 anos, eu tinha entrado na faculdade de música. E comecei a estudar muito história da música, que é obrigatório, vários semestres e tal. E comecei a adorar a história da música. Só que você começa a estudar a história da música, você não entende direito se você não entender de história geral. Porque tá acontecendo ali, né? Produto da história. E eu manjava muito história. Eu tinha tido um colegial bem mais ou menos assim, não tinha sido bom aluno e tal. E aí, eu comecei a estudar história. Aí você começa a estudar história, começa a aparecer um pouco de filosofia, né? Nisso eu comecei a fazer terapia com um cara, eu nem sabia que eu ia ser psicólogo ainda. Eu comecei a fazer terapia com um cara que ele era, tipo, mega filosófico e fazia, tipo, era isso. Eu falava, porque, sei lá, eu quero ser feliz, cara, mas o que é felicidade, tal, não sei o Era quê. psicanálise, né? Não, ele era um terapeuta existencial. Tipo, fenomenologia Que existencial. massa. E aí, eu comecei meio que a estudar filosofia um pouco por influência dele, um pouco por ver essa coisa de história. E eu me deparei com um filósofo pré-socrático, eu não lembro se foi o Demócrito, quem que é? Não sei se você sabe disso, Cauê, mas os filósofos pré-Sócrates, a gente só tem fragmentos, Sim, né? A gente sim. não tem textos completos e tal. E tem um fragmento de um filósofo, eu não lembro se é o Demócrito, se é outro, que dizia assim: não é curioso que o deus da região X da Grécia lá, sei lá o quê, ele é loiro e de olho azul, assim como os gregos são? E não é curioso que o deus aí, ele fala Acho que lá... é Demócrito mesmo. talvez seja, né? O deus, sei lá, de não sei que continente, que pedaço lá, que são de pele negra, o deus deles é de pele negra. E aí ele vai além e fala alguma coisa assim: será que se as vacas falassem, o deus delas também não seria uma vaca com poderes? Uma coisa assim. Cara, isso me fez, começar a achar que, na verdade, Deus não fez o homem, mas sim o homem que criou Deus, enquanto um conceito, figura e tal. Aí, continuando ali com amigos que não acreditavam, batendo papo, compartilhando algumas reflexões e tal, de repente eu tive um estalo, cara. Tipo, eu não acredito mais. Foi um estalo, eu saquei, assim, cara, eu não De um dia acredito. pro outro, assim. Foi. Claro que foi um produto disso aqui, né? Mas foi tipo, pum, cara, eu não acredito mais. E quando eu tive essa constatação, eu me senti muito bem. Sério? Sério. Porque eu senti um peso, cara, tem a coisa certa a fazer. E não pode, sei lá, se masturbar. Não pode isso, tem que aquilo, porque... Nananã, Tem que ir na igreja. Tem que ir na igreja e tem que confessar. A primeira vez que eu me confessei, eu achei muito esquisito, assim, muito esquisito. E aí foi um alívio, assim. E depois do alívio, um tempo veio a coisa de, cara... Se Deus não existe... Não, cara, eu nunca tive nenhum impacto moral nisso. Pelo contrário, assim, né? Inclusive, isso é uma ilusão, né? De que... eu não acredito em Deus, então... Se Deus não existe, tudo é permitido? Tudo é permitido, vamos sair tacando... Você acha que não faz sentido? Nenhum, zero. Nenhum. Faz certo sentido. Pra mim, não. Porque tem 1000 outros mecanismos aí. E aí, o que aconteceu? Aí, quando veio a percepção de, não, peraí, então quando minha mãe morrer, eu nunca mais vou ver a minha mãe. Acabou ali. Isso, obviamente, traz um incômodo, né? Mas foi mais ou menos assim o caminho. E pra você, não é possível... Como que então existe as coisas sem a existência de Deus, Não cara? faço ideia. Eu já... Você não pondera nem de um Deus, assim, que não seja o Deus da Bíblia, um Deus pessoal, mas um Deus tipo de Spinoza, assim, né? Que é meio que uma potência do universo e tal. Não. Zero. Mas como que surgiu tudo isso, cara? Por que que as coisas funcionam? Por que que se eu pegar esse copo e jogar na parede ali, ele vai quebrar, entende? A resposta fácil é alguém fez. Eu tô preferindo a resposta difícil, que é não sabemos. Eu acho que tem uma coisa que eu aprendi na faculdade de psicologia, que acho que foi a coisa mais importante que eu aprendi em 5 anos na faculdade de psicologia, foi: mais importante do que você ter a resposta é você ter as perguntas.
pergunta é: de onde veio tudo? Por que as coisas existem? Por que o universo existe e não é um Essas grande nada? perguntas te causam mais uma curiosidade do que uma angústia. Quando a gente chega me causam muito mais curiosidade do que angústia. Quando a gente chega naquela pergunta do zero, do momento zero lá, que era aquela grande bola de energia, sei lá como é que chama isso aí, que começa a expandir, que vai virar o T0 universo. Isso me dá uma angústia. Assim, mas de onde veio isso? Por que não é o nada? Por que existe alguma coisa? Isso me dá uma angústia e eu fico angústia. Eu acho que a gente, como ser humano, precisa aprender a não querer se livrar de toda angústia, não querer se livrar de toda incerteza. Incerteza faz parte da vida, angústia faz parte da vida, sofrimento faz parte da vida. Esse é um sofrimento que eu tenho que tolerar. Né? Não tenho essa resposta. Prefiro não ter essa resposta do que criar respostas só pra me fazer sentir bem. Imagino que você também não acredita na vida após a morte, então. Não. Como que você lida com isso? Hoje, assim, você tem medo da morte? Não sei se medo da morte. Acho que tenho. Eu lido com o memento mori dos estoicos, né? Tipo, saiba que você vai morrer. Então, saiba que eu vou morrer. Saber que eu vou morrer me faz refletir muito sobre a minha alocação de tempo, no que eu me dedico, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, as coisas que eu vou esquentar a cabeça ou não, entendeu? Porque, tipo, é isso aqui. Se você tivesse a vida infinita, você poderia estar no sofá lá comendo Nutella agora. Exato, e tanto faz, assim, né? Então, e é pra sempre, então não preciso viver nada agora, posso procrastinar tudo, depois eu faço. Então a vida é agora, né? Você não tem medo de morrer cedo, assim, e não conseguir completar o seu propósito? Deixar seus filhos também? Eu vou te falar que o meu medo de morrer multiplicou vezes 1000 depois de ter filhos. Saber o sofrimento que seria eles não me terem aqui, a presença, o carinho, o amor, a criação. A gente é muito, muito, muito grudado, assim. Eu venho, assim, tipo, há 3 dias fora, assim, pra gravar podcast, tá? Putz, eles ficam mal, ficam pedindo pra eu voltar, assim, é uma dor, assim. Então isso aumentou muito, assim. São 2 meninos? Uma menina de 3 e um menino de 7, pelo menos quando a gente tá gravando o vídeo aqui. Então aumentou muito, assim. Mas eu acho que é bem. Quando fala assim, tipo, você tem medo da morte? Assim, a primeira resposta talvez seja não, mas ela não é verdadeira. Por exemplo, um ano atrás, eu tive dengue. E 12 dias na cama, não conseguia me mexer direito. Cara, passa pela cabeça a ideia de morrer. Tipo, não, me incomoda bastante, assim. Dá muita angústia, assim. Às vezes a gente não tem medo da morte, mas quando a gente tá ali prestes a morrer, bate, né? É porque tá distante, né, cara? É aquela coisa do fumante. Tipo, talvez eu tenha câncer daqui 50 anos. Isso não afeta o comportamento, né? Então, você tem, sei lá, não tem nada aqui. Eu não tô com câncer, eu não tô no hospital. É uma coisa que é meio distante demais, assim. Jean, obrigado por ter vindo, cara. Obrigado pelo convite. Foi ótimo aí bater esse papo. Gostei bastante, aprendi bastante coisa. Tenho certeza que o pessoal também. Legal. Divulga suas redes aí, ou o que você quiser aqui pra essa câmera. Legal. Eu tô no Instagram, no @JanLeonardi. Jan é Jan. Então eu divulgo lá diariamente conteúdo sobre psicologia, saúde mental e coisas afins. Mostro um pouco da minha vida, às vezes também. Às vezes eu ponho uns vídeos lá tocando guitarra. Eu tô também lá no @instituto.pbe, que é o Instituto de Psicologia Baseada em Evidências. Uma empresa onde a gente tem um curso de formação em psicoterapia baseada em evidências e uma pós-graduação reconhecida pelo MEC em prática baseada em evidências em psicologia clínica. Eu também tô lá no podcast Saúde Mental em Evidência, onde eu entrevisto colegas da área sobre depressão, ansiedade, comportamento humano, infância, adolescência, coisas afins. Acho que é isso. Só isso, né? Só isso. Bom, se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante pra gente. Ajuda a gente a estar trazendo cada vez mais convidados. Então se inscreve aí, é muito importante. Segue o Jean lá também nas redes sociais. E queria te agradecer, cara, pelo que você vem fazendo aí pela ciência. Aqui a gente sempre recebe vários cientistas e eu sou bem grato, assim, às pessoas que têm essa causa, assim, sabe? Legal. Então, bom, se inscreve aí.
e até o próximo episódio. Tchau, tchau.